Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e como nós já havíamos aqui pontuado que às 3 horas estaríamos iniciando o nosso debate, então vamos nós. Debate que nós inclusive também já anunciamos. O debate que hoje nós vamos estar debatendo está relacionado com o diagnóstico tardio em relação ao câncer e principalmente ao câncer de mama. Temos aqui este dado do Observatório de Oncologia do movimento Todos Juntos contra o Câncer, revelando que apenas 23,7% da população-alvo realiza mamografias no Brasil. Ou seja, o tema é extremamente sério e, evidentemente, com a nossa convidada, como também com os nossos convidados, vamos levar mais esclarecimentos, portanto, aí para você. E quem sabe você que de alguma forma está passando por esse drama, com o programa você possa, então, assimilar as informações e buscar, portanto, os seus direitos. Vamos, então, a partir de agora, cumprimentar nossa convidada, como também os nossos convidados. Eu cumprimento a doutora Lenise Basségio, ela que é coordenadora do acolhimento da Rede Feminina Brasília, né, doutora Lenise? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar o doutor Márcio Almeida. Doutor Márcio é médico, é oncologista, também está nos dando a honra de estar conosco aqui nos estúdios da emissora, com quem nós vamos então conversar também sobre este assunto extremamente sério e muito importante, as respostas dos nossos convidados, como sempre, né, doutor Márcio? Seja também muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado. Deixa eu também cumprimentar o doutor Fabrício Reis, né? Doutor Fabrício, sempre conosco, a quem nós agradecemos mais uma vez pela presença sempre aqui conosco, ele que é advogado e também especialista no direito à saúde e também no direito dos pacientes, né? Doutor Fabrício, também seja muito bem-vindo e muito boa tarde para o senhor. Obrigado por mais esse convite, Walter. Muito obrigado ao senhor. Bom, eu tenho aqui um artigo assinado pela doutora Luciana Holtz, ela que é psico-oncologista e presidente do Instituto Oncoguia. Apenas o primeiro parágrafo, quando ela tem tudo a ver com o que nós vamos aqui debater. Ou seja, o primeiro parágrafo do artigo da doutora Luciana. Imagine descobrir que você tem câncer. Não um câncer em estágio inicial, tratável, com cirurgia e acompanhamento, mas um câncer avançado, que exige tratamento imediato com medicamentos. Agora, imagine que mesmo existindo um tratamento eficaz capaz de controlar a doença e dar tempo de vida com qualidade, ele simplesmente não está disponível. Não porque não foi aprovado, mas porque o Ministério da Saúde não comprou, ou então a consulta acabou não sendo agendada no tempo correto, enfim. Então, esse detalhe que eu trouxe aqui é por minha conta, também não está, portanto, aqui no artigo. Mas o tema é mais ou menos esse, é isso que nós vamos então debater agora com os nossos convidados. Me permita, doutora Lenise, já buscar aqui com o doutor Márcio, né, sobre essa doença terrível que assombra a humanidade e que apenas o anúncio, eu suspeito que você está com essa doença, o médico dizendo para o paciente, é como se fosse a pessoa abrir um fosso e cair de forma direta, ou seja, é um choque muito grande que a pessoa leva, eu imagino que seja dessa forma. Mas, doutor deixa eu buscar aqui, portanto, o doutor Márcio, quer dizer, essa questão que nós vamos aqui abordar, toda doença é séria. O câncer é sério, como também outras doenças são extremamente sérias. Mas quando a gente sabe que no início dessa doença do câncer existem possibilidades de cura, e nem sempre a pessoa, quando busca, portanto, o serviço médico, ela chega no início dessa doença, mas sim com um estágio bem avançado, quando então ela recebe essa notícia, não que ela vai morrer amanhã, nada disso, mas sabe que realmente a situação é grave. Quer dizer, o câncer não tem cura, mas tem como, de alguma forma, tratá-lo? Então, Walter, essa situação do paciente chegar com diagnóstico de câncer, gente, como você falou, é sempre grave, né? É sempre um momento de muita dor, muito desespero do paciente que tem um diagnóstico como esse. E, especialmente, quando tem uma situação de impotência, de você não ter tido o momento certo de fazer esse diagnóstico, de ter um tratamento
comprometido porque a doença não foi pega no início, é um momento muito grave e que a gente fica bastante revoltado porque tem formas hoje em dia de melhorar esse acesso ao diagnóstico precoce e assim melhorar o tratamento com muito mais qualidade de vida, com muito menos sofrimento. A gente sabe que hoje em dia o câncer tem se tornado uma doença cada vez mais crônica, né? Graças a Deus, com os avanços, a gente tem conseguido doenças que antigamente eram uma sobrevida muito curta, aumentou bastante com qualidade de vida, com os novos tratamentos. Mas o que a gente perde em não diagnosticar precocemente é incalculável, que tanto de custo econômico e principalmente em anos de vida e qualidade de vida dessas pessoas. Perfeito. Aí eu busco a doutora Lenise, né? A doutora Lenise, a senhora que é justamente a coordenadora de acolhimento da Rede Feminina Brasília. Essa rede está, portanto, aqui em Brasília, como também em outras áreas do nosso país, né? Pois bem, só para a gente entender sobre o trabalho desempenhado pela rede, doutora Lenise. Certo. A Rede Feminina é uma entidade sem fins lucrativos. A gente trabalha por meio de doações particulares e do trabalho voluntário. São centenas de voluntárias aqui em Brasília, apenas, que eu estou, aonde mais eu faço também o meu trabalho, né? Atuação. E a gente atua fisicamente dentro do corredor da oncologia do Hospital de Base, aonde a gente tem ali praticamente o nosso foco maior são as mulheres, onde recebem a notícia, principalmente porque é isso que a gente estava lá para elas, né? De uma situação positiva, de um exame que deu positivo para o câncer. E aí a nossa porta está lá aberta para recebê-las, para ouvir, que às vezes nesse momento o que elas mais precisam é de alguém que as ouça, onde elas vão colocar o seu sentimento, as questões familiares, o que isso vai impactar na vida delas. Então, assim, pela parte clínica hospitalar, a gente não tem um acesso. Isso é com o hospital. Mas a gente está lá para dar outras formas de apoio, para amenizar essa dor. Então, assim, ela vai fazer uma químio, vai ter a químio que vai cair o cabelo. Então, a Rede Feminina, hoje nós recebemos cabelos, produzimos as perucas e a gente doa, sem custo algum, para essa paciente escolher a peruca que ela quiser. Então, outras coisas que a gente também faz lá, nós produzimos próteses mamárias externas para colocar por dentro do sutiã, são laváveis. Então, isso aí também, tudo isso, cabelo, mama, mexe com a autoestima dela profundamente. Além do mais, a gente também fornece lanche para os acompanhantes ali na sala de espera, onde elas esperam as consultas, para os acompanhantes também, das pacientes internadas. Fornecemos também mais de 500 cestas básicas por mês, porque no momento em que um familiar, seja a mulher, que muitas vezes é ela até que trabalha e está bancando a família, ela vai ser internada. Aí a família fica desassistida. Ainda não está recebendo um benefício do governo. Então, a Rede Feminina, ela faz um cadastramento dessas famílias, dessas pacientes que estão internadas ou em tratamento, para o fornecimento da cesta básica. Também temos um salão de beleza para poder cortar os cabelos, fazer a unha de quem está acamado, cortar a unha. Que mais ainda temos? Ou seja, a pessoa não está abandonada. Ela não está abandonada. Ali, e a gente está ali também. Tem uns anjos ali por perto, né? A gente tem um bazar presentes, onde recebemos todo tipo de doação. E aí este bazar também supre um outro quesito. Quando a rede pública não consegue fornecer um exame ou fornecer um remédio, sim, a gente usa esses recursos para complementar o que está faltando. Com certeza, nós vamos ter 2 horas para a gente falar muito a respeito do trabalho da rede que a senhora está à frente. Doutor Fabrício, né, como muito bem pontuou o doutor Márcio, eu também o provoquei, né, na questão da pessoa buscar um tratamento precoce antes de chegar lá já com a doença em avançado estágio. Mas também, inclusive, já até abordamos com o senhor, né, em outras oportunidades, as campanhas institucionais
onde as mulheres, principalmente focando aqui o câncer de mama, são chamadas para realizarem os seus exames, procurarem, portanto, os hospitais, mas só que elas enfrentam barreiras, né? Barreiras por conta de um equipamento que está quebrado, ou então de um número de profissionais, né, que poderiam atender, mas o número da rede não é suficiente para atender a demanda, então tem profissionais que precisam sair de férias, tem outros a fazer, enfim, então resulta, portanto, vamos colocar assim, numa demora para que essa mulher busque, portanto, aí este exame para saber como é que ela está em termos de saúde. E olha que a gente vem, de alguma forma, questionando muito aí este ponto. E temos agora mais uma oportunidade, já com os nossos convidados aqui presentes, né, a doutora Lenise, como também o doutor Márcio, e agora também com o senhor no campo do direito, né? A mulher, vamos focar aqui a mulher, a pessoa, né, que de alguma forma está com esse diagnóstico e precisa do tratamento. Quer dizer, e nem sempre ela tem aquele tratamento em que ela imaginar que fosse acontecer de forma rápida. Aí tem a justiça, né, para de alguma forma tentar encontrar um caminho. E a justiça determina, mas a fila das determinações da justiça também é muito grande. Enfim, e aí, doutor Fabrício? Walter, é um grande desafio, né? As mulheres, elas culturalmente, elas têm muito mais atenção ao cuidado do que a população masculina, né? Então, essa cultura, né, de um cuidado preventivo, de acompanhamento constante, está muito mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Normalmente esperam agravamento de sintomas para aí sim pensar a procurar um médico, né? Mas apesar de todo esse cuidado desse recorte da população e das campanhas, que eu acho que são campanhas fortes e muito efetivas mesmo, né? As campanhas elas realmente trazem um resultado prático muito significativo, aí a realidade se impõe, como você falou, dessa questão de uma falta de estrutura do SUS, muito especialmente, né? E eu falo que, inclusive, aqui em Brasília, a fila de câncer ela já está colapsada já, né? Você já não tem mais nem previsão de atendimento, quem está entrando na fila, quem já está antigo também. Então, a gente já chegou aqui, em Brasília especificamente, numa situação de declínio total, assim, desse acompanhamento, desse cuidado integral a pessoas com câncer, em especial câncer de mama, né? A gente tem aquela lei que determina o início do atendimento em até 60 dias, né? Que eu já falei aqui outras vezes que no papel é muito lindo, mas na prática a gente não vê isso acontecendo, né? Infelizmente, 60 dias não está sendo cumprido. E os desafios não ficam só no SUS, mas também nos planos de saúde também, né? Muitos planos de saúde colocam muitas dificuldades e empecilhos, obstáculos para que alguma paciente ou alguma pessoa que tenha um diagnóstico de câncer seja um pouco mais avançado, um pouco mais inicial, de começar o tratamento, né? Muitas vezes você acaba indo recorrer à justiça, que nem sempre é rápido. Então, são muitos desafios aí para se enfrentar por todos os recortes, né, de pacientes aí que vão enfrentar o câncer, né? Infelizmente, o judiciário não dá conta de resolver tudo sozinho, né? Então, para uma pessoa que é SUS dependente, que tem uma liminar, nem sempre você consegue um cumprimento integral, porque o SUS não tem uma estrutura propriamente dito, né? E como eu falei aqui, a fila e o sistema de câncer está colapsado completamente, né? Infelizmente, a gente está numa situação aqui, especificamente do câncer, que a gente está indo de mal a pior. Apesar de muitos esforços de entidade de classe, os profissionais de saúde, tá? Mas realmente a parte estrutural está muito complexa. Eu fiquei aqui imaginando, doutor Márcio, quer dizer, a peregrinação de uma pessoa que, de alguma forma, recebeu esse diagnóstico e recebeu, portanto, a orientação, busque o médico, ou seja, marque a consulta. Evidentemente que o médico está lá cuidando dos seus pacientes, enfim. Até esse paciente que recebeu o diagnóstico, até chegar, portanto, um médico oncológico para, dali, dar início, portanto, a um possível tratamento. E o período é longo, ou seja, esse tipo de doença pode esperar um tempo longo para que seja iniciado um tratamento, doutor? Então, Walter, essa questão do tempo de diagnóstico até o tempo de tratamento é uma coisa muito grave. O câncer não consegue esperar, né? A doença vai continuar progredindo, vai continuar crescendo, vai continuar gerando sofrimento, vai continuar desestabilizando o paciente, a família, e uma doença que inicialmente poderia ser ressecável, ser curada numa cirurgia, num espaço às vezes curto, pode evoluir com uma doença mais grave e que pode mudar o prognóstico dessa pessoa. Então, a gente tem que ter consciência que não é uma doença que você teve diagnóstico hoje, tem que tratar amanhã, senão você morre depois de amanhã. A gente não pode causar esse desespero na população. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não dá para deixar para o ano que vem, né? Não dá para deixar para o próximo
mandato, né? A gente tem que resolver isso em prazo de 3 meses, 60 dias que o Ministério recomenda, tinha que ser esse tempo mesmo, que é um tempo certo de fazer um exame, porque a gente, para você ter uma ideia, no acompanhamento do paciente oncológico, que está em tratamento, que está numa doença grave, a gente acompanha a cada 3, 4 meses. Então, a cada 3, 4 meses, tudo pode mudar. Então, esse tempo de espera pode ser ruim para uma doença mais agressiva, porque tem doenças. O câncer são mais de 100 tipos de doenças diferentes. Então, mesmo câncer de mama não é igual para toda mulher. Tem câncer de mama, que a doença é indolente, às vezes uma doença que é mais lenta para o crescimento, o paciente demora vários anos para crescer, não espalha para outros órgãos, pode ter um perfil de doença sim. Mas tem perfil de doença que você faz o diagnóstico hoje, daqui 3 meses está muito maior, daqui 6 meses já foi para outro órgão. Então, uma doença que você poderia operar, fazer uma quimioterapia às vezes inicial para diminuir essa lesão e depois operar, e irradiar e fazer toda a sequência de tratamento para controlar essa doença com chance de cura ou até um controle mais longo, com mais qualidade de vida, proporciona a essa paciente, mulher, 1% dos casos de câncer de mama pode ser em homem também, proporciona a esse paciente uma saga de sofrimento muito grande e com essa dificuldade de acesso no serviço público, torna isso mais catastrófico ainda. O paciente sofre muito e toda a rede sofre, porque como falou, a rede está esmagada, está colapsada. Todos os profissionais que chegam também a tentar ajudar também não conseguem porque está tudo encalacrado, né? Está tudo fora do trilho. Então é uma situação que cada vez deixa a situação mais grave para aquela pessoa, porque além do diagnóstico ruim, a sensação que você não está sendo tratado da forma ideal, não tem um suporte ideal, piora ainda a qualidade do tratamento e de vida dessas pessoas. O médico sofre com isso? Muito. Acho que a gente que está no front desses pacientes é um momento de muito frustração, porque a gente estuda e trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para dar suporte nesse momento de dificuldade. Acho que o oncologista ou qualquer profissional que trabalhe com câncer, ele foca em ajudar essa pessoa. Muitas vezes a gente cura, que é o que a gente quer, mas o cuidar é o mais importante. Até o cuidar da terminalidade que acontece nesses momentos, pacientes terminais, que têm doença metastática, a gente consegue dar qualidade de vida para essas pessoas. Quando a gente está lá, na ponta da caneta, na frente do paciente, sem poder prescrever uma medicação correta, sem poder fazer um tratamento para dor, sem poder fazer um tratamento que melhore a qualidade de vida desse paciente, é um momento de frustração muito grande e muitos profissionais de saúde, especialmente nessa área, se deprimem muito porque é muito frustrante você não conseguir tratar um paciente corretamente, né? Isso acontece especialmente no serviço público e até no serviço privado acontece porque a gente, quando se envolve com o paciente, você é uma pessoa querida nossa também. A gente se envolve com as preocupações, os sentimentos, é uma coisa complexa, você não trata só a doença. O paciente oncológico, o paciente que tem câncer, ele é um paciente muito, vamos dizer assim, florido, ele tem muitas características, muitos aspectos que você não trata só doença, você trata aquela pessoa, você começa a ter alguma intimidade com aquela pessoa, com a família daquela pessoa que está sempre envolvida nos tratamentos. Então, a gente que está vivendo esse sofrimento, a gente também se frustra quando as coisas dão errado. E no serviço público está dando muito errado, né? Então, frustra mais ainda os médicos e isso às vezes tem uma dificuldade de acesso do médico querer trabalhar no serviço público porque ele fica realmente de mãos atadas com um trabalho muito limitado. E aí, doutor Fabrício, como muito bem pontuou aqui, com muita propriedade, né, o doutor Márcio, evidentemente que a pessoa que recebe o diagnóstico, ela quer buscar o tratamento o mais rápido possível. Mas como muito bem já foi aqui pontuado, o sistema está praticamente colapsado, ou seja, é tanta gente na fila que não se sabe, vamos passar para frente quem está pior. Quer dizer, na realidade é um tipo de doença, como muito bem foi aqui explicado, que ela não pode esperar. Enfim, mas em termos de judicializar, portanto, aí essa questão, tem resolvido, tem solucionado, tem ajudado, não que estejamos aqui, de certa forma, criticando a justiça, mas sabemos que a demanda na justiça por conta de ações solicitando aí, de certa forma, um atendimento mais rápido, realmente a demanda é muito grande. E aí, doutor Fabrício? Então, Walter, a justiça faz o seu papel, né? E tenta encontrar soluções, mas como a gente está quando a gente se encontra numa situação que é tão da dimensão que tem tomado, em especial aqui no Distrito Federal, a justiça sozinha não dá conta, né? Então, não é incomum a pessoa ter uma liminar, ter uma sentença e não conseguir o cumprimento daquilo, porque não consegue, a própria estrutura do SUS não consegue acomodar e dar aquele atendimento, né? E aí não adianta cobrar multa, não adianta colocar imposições, restrições ou penalidades, porque o Estado não cumpre, o GDF não cumpre, fica por isso mesmo e eventualmente, infelizmente, o paciente vem a óbito, né?
Claro que há situações em que a gente pode tentar ali uma cobertura numa entidade privada, as expensas do Estado, mas não é tão simples assim, né? Sempre tem vaga, então realmente é uma situação muito complicada mesmo. Né? Não tem uma resposta simples ou uma solução simples, infelizmente, que não seja uma vontade política do Estado para, de fato, tentar encontrar soluções, né? Contratar pessoal, renovar concurso público, renovar equipamentos, construir novos espaços especializados, que não tem. Mas quando uma ação chega até a justiça, né, para, de certa forma, com um pedido de uma atenção maior para aquele paciente ou para aquela paciente, devido ao seu estado de saúde, e citando também ali o CID, né, que caracteriza, portanto, aí, essa doença, ou seja, o câncer. Quer dizer, a justiça age de forma mais rápida, o tempo da justiça é um só, como é que seria isso? Essa é uma pergunta boa, Walter. Tem alguns tipos de processos que eles têm o que a gente chama de prioridade processual, né? Então, pessoa com deficiência, pessoa com doença grave, câncer, criança, etc., né? Violência doméstica. Então, são várias essas questões que são de uma parte, de uma situação sensível, de vulnerabilidade, e normalmente tem essa celeridade de uma atuação processual, né? Então, numa ação judicial que você busca, por exemplo, o fornecimento de um medicamento ou acesso a um tratamento específico como a quimioterapia ou a rádio, a tendência do judiciário é, de fato, ter uma apreciação mais rápida disso, muito em especial da liminar, né? Porque uma vez que você tem a liminar deferida e ela está sendo cumprida, aí o processo ele pode tramitar normalmente, levando o tempo que precisar, porque aquele direito daquele paciente, aquela necessidade clínica está sendo atendida, né? Então, normalmente, o atendimento do judiciário ele é um pouco mais acelerado, é um pouco mais rápido. Muitas das vezes, a liminar sai no mesmo dia que você entra com a ação, ou no máximo no dia seguinte. Então, o judiciário tem esse esforço, sim, para que a própria situação impõe, na verdade, né? Agora, doutora Lenise, quer dizer, no caso, a rede feminina aqui de Brasília, que faz, portanto, o acolhimento dessas pessoas. Esse acolhimento só acontece quando elas estão internadas ou não? Não. Ele acontece, a gente fica... O primeiro contato, a gente está no corredor da oncologia, onde elas estão aguardando as consultas. Então, elas estão ali porque elas já conseguiram um grande passo. Elas conseguiram chegar à consulta. Porque uma coisa é elas entrarem dentro do sistema, aguardar a consulta para ser chamada, para ir conseguir uma consulta. Então, quando elas estão ali, elas já conseguiram a consulta. Aí vão partir para um exame, para saber um diagnóstico, né? Então, a gente atende desde esse momento em que ela saiu dali, nos procurou, né? Para saber o que a gente pode fazer para ajudá-la, né? Ela e sua família, que é extensivo. E também a gente presta assistência, precisou fazer de uma cirurgia, e aí ela é internada, a rede feminina ela faz sempre as visitas ao leito, porque às vezes a pessoa está internada, algumas têm acompanhante, outras estão sozinhas, e imagine estar passando por tudo isso sozinha num quarto, sem ter alguém do seu lado. Então, nós fazemos visitas ao leito de manhã e pela tarde. São as próprias voluntárias que fazem essa visita. É um contato assim, estou aqui por você, vim te ver. Você não está sozinha. Ver se ela precisa de algum item de higiene, seja lá um shampoo, uma escova de dente, qualquer outra coisa, uma almofada, né? E mais esse acolhimento, inclusive, no leito. E aí, sei lá, ela recebeu alta e vai continuar o tratamento, só que ela não está no hospital. Aí nós temos a assistência, como comentado, da cesta básica. Entendi. Que ela vai passar a receber essa cesta básica para apoiá-la. E um detalhe também interessante é que, às vezes, ali pela nossa vivência do dia a dia, a importância, que o doutor deve saber, né, do apoio familiar. É tão importante você ter um amigo, você ter a família do seu lado, e o que a gente vê ali que, além de estar numa situação de uma vulnerabilidade financeira, descobre que está com uma doença desse porte, e aí a família não acompanha, a família ou não tem o filho, ou como a gente trata mais de mulheres, muitas vezes o marido abandona, é uma realidade, é fato, o marido vai embora,
Então, assim... Mas quando o marido adquire câncer, ele não é abandonado, é a mulher que não, cuida, né? a mulher que vai cuidar dele. Às vezes, até separados, a mulher volta Pra e poder cuida cuidar. do marido. Então, assim, também é uma outra situação em que a rede busca continuar com essa proximidade com a paciente. A rede humaniza. Ela acima de humaniza tudo, é o que a nessa gente tenta relação. falar. Muito bom. Deixa eu voltar com o Dr. Márcio. Dr. Márcio, evidentemente que o diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte, em que pese se tratar de uma doença extremamente grave, mas o paciente, quando ele recebe, portanto, esse diagnóstico, como é que fica a esperança desse paciente? Então, a gente sempre enfrenta esse diagnóstico do paciente, né? Ele chega muitas vezes para o oncologista, ele já teve esse diagnóstico com um especialista, o mastologista dá esse diagnóstico, o cirurgião geral, ele já veio com uma notícia que já foi mais ou menos apresentada para ele, não é aquele primeiro impacto que o mastologista, normalmente ele que dá, no caso do câncer de mama, no consultório depois de uma biópsia, né? Então, quando chega para a gente, ele tem um momento de muitas dúvidas, né? De muitas incertezas, não sabe como vai ser o tratamento. Muitas acham que o tratamento vai ser horrível, que vai ser destruidor, que vai ter muita toxicidade. Hoje em dia os medicamentos já melhoraram muito. Os medicamentos profiláticos para enjoo, para náusea, já melhoraram muito no serviço, no atendimento, no serviço privado mais ainda, né? Então tem uma qualidade de vida bem mais razoável em relação ao que já foi antigamente, que era... realmente não tinha remédio para enjoo, a pessoa vomitava muito, tudo. Hoje em dia tem tratamentos até que a gente consegue diminuir a queda do cabelo, não é 100% de eficácia, mas é uma esperança que muitas mulheres conseguem não ter perda capilar, é muito satisfatório eu poder oferecer isso para as pacientes. Mas assim, é um momento de muito desespero, de muita incerteza, de muito medo. A gente fala muitas vezes que o paciente vai ter aquela notícia que vai ter que começar o tratamento, é um momento de muito pânico do paciente. Depois que ele faz a primeira sessão e evolui bem, ele consegue se tranquilizar e sente melhor. O tratamento vai ser mais tolerável, o enjoo é tolerável. Depois vai terminando o tratamento, ele fica mais seguro, mais à vontade, na maioria das vezes, né? É o comum o paciente tolerar bem o tratamento com os tratamentos atuais hoje em dia. Mas é o que a Lenice tinha colocado. O paciente do sistema público, ele tem várias mazelas além da própria doença. Então, se você não tem uma retaguarda econômica para te proporcionar medicamentos, uma retaguarda familiar para te dar um suporte, uma retaguarda estrutural para você viver esse momento, porque o processo de tratamento do câncer é trabalhoso. Por mais que tenha melhorado muito os efeitos colaterais, a eficácia do tratamento, os benefícios que a gente tem evoluído na medicina têm sido muito satisfatórios para a gente que está na ponta da caneta com esse paciente. Mas ele demanda muita retaguarda, que esse paciente mais carente não tem, e faz muita falta para essa pessoa. Quer dizer, é um assunto, né, doutor Fabrício, que chama realmente bastante aí a atenção de todos nós, né, principalmente nesse começo, né, de tudo, em que pese que às vezes o paciente, de alguma forma, né, já tem ali o diagnóstico, passou pelo médico oncologista e recebe ali uma série de exames que terá que se submeter, né? O médico atende, está aqui, e ele vai então marcar, portanto, esses exames. Infelizmente, temos casos no país que pessoas falecem, mas não conseguem fazer realmente esse exame. Eu quero crer que a fila é muito grande para que as pessoas possam ser atendidas, e quando chega a sua vez, de repente o equipamento quebrou e não foi possível então chegar lá. Enfim, uma intercorrência que acaba, de certa forma, impedindo, portanto, que isso de fato aconteça. Mas é evidente que a justiça, ela, uma vez procurada, ela faz, portanto, ali a sua parte. Mas faz a sua parte, mas, né, como já foi dito aqui, esbarra, portanto, com um número muito grande de pessoas que aguarda, portanto, com o papel da justiça, o documento da justiça para ser atendida, mas não consegue. Aí, de repente, fica, portanto, aquela sensação de que nós estamos só, né? Ou seja, a gente escuta perfeitamente pessoas, contribuir com o INSS a vida toda, quando eu precisei de um hospital, acabei, portanto, não encontrando e vou morrer por conta justamente disso, uma injustiça. Tem como resolver, portanto, essa questão da qual nós estamos aqui falando das deficiências? Sabemos que o SUS é uma excelente ferramenta, não podemos desprezar o SUS, ele está vindo aí, de certa forma, mexe daqui, mexe dali, para poder, de alguma maneira, superar todas as dificuldades. Temos que acreditar de que ele vai realmente superar, para que possamos, de alguma forma, ter também a esperança de receber um tratamento melhor. Sabemos que o senhor bate nessa tecla constantemente, doutor Fabrício.
Então, Walter, a gente sempre bate muito na tecla que a questão do SUS não é uma falta de dinheiro propriamente dito. Apesar que o SUS sofreu ataques no orçamento pesados, né? Diminuições desproporcionais e sem estudos técnicos, sem propósito e tal. Mas a questão do SUS é gestão e vontade política, né? Não tem uma resposta fácil para a solução dessa situação que é nacional, né? Essa precariedade, vamos assim dizer, do atendimento do câncer especificamente no Brasil. Mas acho que é isso, uma questão de organização, de gestão, de vontade política. Acho que é o grande divisor de águas, assim, porque nós temos alguns pequenos municípios que conseguiram zerar a fila, que conseguiram ter avanços significativos por conta do engajamento e de um cuidado, de uma atuação muito técnica do legislativo e do executivo local, né? Então isso faz muita diferença, né? E claro também, cada vez mais um cuidado com o SUS, né? Colocar gestores e secretários de saúde que sejam de carreira, que tenham conhecimento de causa, não colocar apadrinhados, pessoas que às vezes, que inclusive aqui em Brasília já tivemos secretários de saúde que sequer era da área da saúde. Então assim, isso são coisas que influenciam muito negativamente a gestão do SUS, né? Por outro lado, a gente tem um programa novo do governo federal, que é o Agora Tem Especialistas, né? Que foi lançado agora, acho que tem uns 15 dias atrás, mais ou menos, pelo Ministério da Saúde, junto com o Executivo Nacional, que é um programa que visa uma atuação conjunta entre o SUS e a iniciativa privada. Né? Então, onde o SUS não consegue atender... Sem oferecimento de leito, né? Não só de leitos, não só de UTIs, pagar dívida, mas é de atendimento com especialista, consulta, exame. Então, a iniciativa privada seria uma complementação ali da saúde pública, né? Nos seus gargalos, nas suas dificuldades. Esse projeto vai começar a entrar em vigor efetivamente agora em agosto, salvo engano. Acho que é agosto ou outubro, né? Ainda nesse ano. Vamos ter que ver como é que vai ser. Mas, assim, ainda assim... É um programa que ele traz muitas, como eu posso dizer, uma boa perspectiva, mas também traz muitas incertezas, né? Como que esse programa pode ter... Até cheguei a gravar um programa aqui com o Cadu falando sobre esse programa, né? E eu levantei que eu tenho algumas questões quanto a esse programa que levanta algumas preocupações, né? Por exemplo, dele ser usado para ser uma forma de sucatear ainda mais o SUS, desvio de verba, corrupção, etc. Mas esse programa, como ele se coloca, ele pode ajudar muito nessa questão do câncer, por exemplo, né? De você conseguir desaguar na iniciativa privada que não chega a ser sobrecarregada, e aí, a depender do lugar, pode ser até ociosa pela falta de acesso mesmo. Então, grandes hospitais de grandes redes têm uma rede meio que ociosa, porque a população não consegue acessar aquilo, né? Com esse programa seria uma possibilidade de desaguar. Mas a gente vai ter que ver como é que esse programa vai ser levado aí para frente, né? Se vai ser de uma forma correta, auditável, com oficialização, ou se não vai ser, para a gente ver como será o futuro. Mas, assim, a gente torce pelo melhor, né? Com toda certeza. Agora, doutor Márcio, qual é o tempo correto que uma pessoa deve fazer os seus exames preventivos, principalmente nessa questão do câncer e focando o seio, né? Ou seja, a mama? Porque nós temos aqui, eu estou provocando o senhor, porque aquela história, nós temos muitas leis, né, para serem cumpridas, e novas leis estão chegando, que cheguem, portanto, aí as boas leis, como essa que ainda está no Senado, ainda vai, portanto, para a Câmara dos Deputados, e uma das propostas garante o exame anual para a mulher a partir dos 40 anos de idade. A outra, iniciativa antecipa o rastreamento mamográfico para aquelas que têm histórico familiar de câncer de mama ou de ovário. Nesses casos, o exame será feito a partir dos 30 anos de idade. A partir de que idade, já que estamos focando aqui a mulher, ela deve se preocupar com o seu corpo e não ser surpreendida por uma doença como essa? Bom, em relação à idade, cada vez mais a gente tem tido diagnósticos mais precoces. Então, em relação ao câncer de mama, a gente coloca que 25% dos casos são com mulheres abaixo de 50 anos de idade. Então, assim, as mulheres mais jovens, é uma realidade no consultório médico, mulheres de 30 anos, de 20 e poucos anos, já com diagnóstico e já tendo que fazer um tratamento oncológico. Então, o que a gente orienta, a princípio, primeira coisa, a mulher se conhecer o seu corpo, fazer o autoexame nas mãos, por mais que ele não consiga fazer um diagnóstico precoce, ele pega uma lesão que às vezes a pessoa não teria reparado, então consegue fazer um tratamento ainda a tempo, mas o que faz diagnóstico precoce são os exames de imagem, mamografia e ecografia. A partir dos 30 anos de idade,
nas mulheres que têm alguma doença prévia, história genética, história familiar, que aumente o risco do câncer, essas mulheres devem fazer um exame mais precoce, a partir dos 30 anos de idade. Hoje em dia, o Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos de idade, mas as sociedades médicas já recomendam a partir dos 40 anos de idade. Portanto, essa lei que está sendo estudada no Senado, aprovando essa ideia do exame a partir dos 40 anos, é uma ideia que a sociedade médica apoia, porque aumenta o diagnóstico precoce, e quanto mais o diagnóstico precoce é feito, primeira coisa, aumenta o número de vida de mulheres que foram curadas com tratamento precoce, e diminui de forma expressiva o custo do tratamento oncológico, que o paciente oncológico ele custa pelo menos 6 vezes mais no SUS, que são tabelas mais enxutas, do tratamento oncológico de uma doença avançada do que uma doença inicial. Então a gente vê um ganho de qualidade de vida, de vidas saudáveis, de vidas plenas e economia com diagnóstico precoce. Então a idade teve algum sintoma, começar a procurar, e a partir dos 30 anos de idade a mulher deve começar a procurar um mastologista, um ginecologista, que eles já fazem esse acompanhamento. E a importância dessa lei também, que nessa lei também está incluído os serviços privados também, os convênios, que a partir dos 30 anos as mulheres sem nenhum diagnóstico prévio igual no sistema público de saúde, pode fazer o acompanhamento anual também com exames de imagem, que aumenta esse diagnóstico precoce. É interessante, as pessoas que de alguma forma têm muita visibilidade aqui no nosso país, ou mesmo fora do país, e por acaso hoje e ontem também, lendo uma matéria de uma pessoa pública e que está sempre na televisão e que passou por uma cirurgia de câncer no pâncreas, ela, como outras pessoas também, falam sempre, eu não observei os sinais que me eram emitidos e eu não consegui entender, não dei bola para os sinais que de alguma forma estavam me avisando que eu estaria com essa doença. Eu fiquei preocupado, mas que sinais são esses que, de alguma forma, essa doença ela pode ser detectada assim de forma imediata por conta justamente desses sinais, doutor? Essa é a importância de conhecer o próprio corpo, né? Quais são esses sinais? Então, a mulher que se conhece, ela vai sentir alguma nodulação, algum caroço na mama que não sentia antes, e ver que esse caroço não desaparece depois da menstruação, porque é um momento que às vezes a mama da mulher incha antes de menstruar, pode parecer que tem umas nodulações, mas ela observando, esse nódulo não desaparece, ele está persistente, ele é muito endurecido, é um sinal de alerta, ela deve procurar um médico para avaliar. Um caroço também na axila, né? Então você tem um nódulo na axila, que é um linfonodo, que pode ser um sinal da doença, já que já espalhou para esse local, é um outro sinal de alerta, procurar um médico para avaliar. Lesões na mama, de pele, expressão mamilar com algum sangramento, dores. Então, qualquer nódulo, alteração na pele, caroço que não desapareça é um sinal de alerta que a mulher deve procurar. E essa situação realmente ocorre. A gente vê vários casos no dia a dia de consultórios que a mulher, você se impressiona, tem mulheres num nível social maior que tem uma lesão na mama e não deixa ninguém ver, não deixa a filha olhar, e quando a filha vai, às vezes, por acaso, no banheiro da mãe, vê um caroço na mama que está do tamanho de uma laranja. Então, assim, esse conhecimento básico do próprio corpo, essa consciência social das famílias, de monitorar eles mesmos, monitorar os nossos familiares, é muito importante, porque você vendo uma coisa diferente, você deve procurar um especialista. E isso muda, e é por isso que a gente também bate muito na questão das campanhas de prevenção. O diagnóstico nas campanhas de prevenção aumenta consideravelmente, porque as pessoas que às vezes falam, deixa para o próximo mês, deixa para outro momento, quando tem a campanha, vou ter que ir lá olhar aquele negócio que estava me incomodando. Isso muda muito o prognóstico dessas pessoas, que ela poderia descobrir já quando estava tendo situações irreparáveis mais. Então você consegue diagnosticar ainda, às vezes, precocemente, tratar e curar essa pessoa, especialmente quando ocorrem essas campanhas. Por isso que a gente, as sociedades médicas, batem tanto e sempre participam dessas reuniões, dessas discussões, desses debates, para poder lembrar a população a importância desse cuidado que a pessoa tem que ter, o seu autocuidado. Entendo. Agora, voltando aqui com a doutora Lenise, quer dizer, os depoimentos das mulheres que às vezes estão ali conversando com a rede que está, de alguma forma, ali lhe protegendo, lhe amparando, lhe levando, portanto, palavras otimistas. Quer dizer, elas contam as histórias delas, essas histórias, de alguma forma, elas são replicadas ou podem ser replicadas, evidentemente, resguardando a identidade, portanto, aí
dessas pacientes, uma vez sendo replicadas, poderiam fazer com que as outras entendessem melhor, né, justamente sobre esse assunto que nós estamos aqui abordando? Ou seja, há, portanto, essa vontade, esse trabalho. A gente conversa, aceita que a gente faça uma roda de conversa com as pessoas, vão ali no bairro, vamos ali numa associação de moradores, alguma coisa assim. Isso acontece, doutora Lenice? Acontece. A gente vê assim, no acolhimento, até complementando o que foi mencionado ali pelo Dr. Márcio, a questão, primeiro, só da mulher procurar o médico. A gente ainda tem, nos dias de hoje, a mulher que tem vergonha de procurar o médico. Sério, doutora? A vergonha de ir ao médico. E também existe ainda aquela questão do preconceito de se eu for ao médico eu vou descobrir. Então é assim, eu não vou porque se eu for eu vou descobrir. Quem procura então, quem procura acha, é aquela história. Mas como que a gente trabalha na rede? Justamente a gente trabalha com palestras todos os dias, pela manhã e pela tarde, no corredor ali da oncologia, que tem tanto pessoas que estão esperando a consulta, como vão ter alguns acompanhantes. Então, a gente busca passar nessas mensagens, a gente chama de palestras, né? Antes de servir o café com o lanche, de dar uma orientação. Essas orientações até do cuidado, do que é necessário fazer, de apalpar a mama, cuidados que são necessários, que a prevenção é muito melhor que o tratamento. Além disso, durante o Outubro Rosa, mais intensificadamente, a Rede Feminina é convidada a dar várias palestras em empresas, instituições, órgãos, para falar a respeito da prevenção do câncer e do diagnóstico precoce. Então, a gente tenta aí, em todas essas empresas, o ano passado nós participamos em 67 locais, dos mais diversos possíveis. Aqui no DF? Aqui no DF. 67 é bastante. Muito. Então, a gente constantemente faz parte do nosso trabalho levar essa conscientização, não apenas a mulher que já está com câncer, mas difundir o que é necessário para você fazer essa prevenção, né? De fazer o exame com o toque, de ficar atenta a qualquer alteração, vermelhidão, qualquer no bico da mama, se sai alguma secreção ou não. Então, levar esse conhecimento é parte do nosso trabalho. E também alertar a parcela menor que os homens também podem ter câncer de mama, né? E que e tudo isso que a gente passa nessas palestras, nessas conversas, que seja replicado aos familiares, aos amigos, para que isso ganhe mais abrangência e mais conhecimento e a gente possa salvar mais vidas, né? Opa, que bonito, né? Que bonito. Agora, doutor Fabrício, a doutora Lenice levanta aqui um ponto, né? Que às vezes a mulher tem vergonha de ir, portanto, até o médico para, de alguma forma, fazer a sua consulta, para que ela tenha ligeira impressão ou suspeita que possa estar aí com essa doença. Mas também é possível ter casos também que aquele companheiro, aquele marido, olha, mulher minha, né, não vai, né, qualquer coisa, e ela fica sugestionada e acaba, portanto, achando que se ela for, vai desagradar o companheiro, alguma coisa nesse sentido, portanto, e fica, portanto, ali esperando até que, quando não tem mais jeito, como foi dito aqui, né, pelo o doutor Márcio, uma irmã, uma filha vê ali aquela situação e corre, portanto, para, de alguma forma, socorrer. Quer dizer, um caso desse concreto, caso venha, de certa forma, ao conhecimento aí do vizinho, de um parente, esse vizinho deve realmente acionar os serviços públicos para que aquela mulher tenha o devido socorro? Então, Walter, o Brasil ainda é um país muito misógino e muito machista, né? Então, a doutora Lenice até pode falar com muito mais propriedade, né? Que são vários os percalços aí dessa busca de acesso, né? A mulher que é dependente financeira do marido, que às vezes não tem dinheiro nem para pagar uma passagem, para ir fazer o exame, não tem com quem deixar os filhos, tem dificuldade de locomoção, então tem várias camadas ali, né, que permeiam, né, essa dificuldade, além, claro, dessa coação, né, uma coisa mais de violência física também, né.
Caso se identifique uma situação de uma violência doméstica, e aí violência doméstica não se resume só à agressão física, ela pode ser patrimonial, pode ser emocional, psicológica, né? A Lei Maria da Penha, ela elenca 5 tipos de violência, né? Financeira e tal. Esses juízes, eles podem sim chamar as autoridades, pode ser tanto a autoridade policial para poder fazer a averiguação, pode ser o pessoal da assistência social também para poder fazer um acompanhamento, a depender da situação dos filhos, pode ser conselho tutelar. Então são vários os instrumentos que podem ser, né, as autoridades que podem ser acionadas aí. Mas no caso que você não tem uma violência física, propriamente dito, acho que talvez a atuação da polícia fique um pouco mais limitada, mas da assistência social é sempre muito relevante, de fazer um acompanhamento, de fazer uma visita, de conversar com aquela família e entender a realidade daquele núcleo familiar, né? Não apenas da mulher, mas também como é que está a situação de saúde, educação dos filhos também, então para ter até mesmo uma visão mais ampla também daquela realidade vulnerável ali. Entendo. Doutor Márcio, eu conversando aqui com a doutora Lenise, né? E evidentemente a gente fica muito feliz com o trabalho, portanto, que elas, portanto, de alguma forma desenvolvem, né? Mas a pergunta que eu gostaria de chegar com o senhor, aquela história da mulher esconder, né? Mas também tem aquela mulher que vai no Dr. Google, né? Tipo assim, achou alguma coisa, vamos pegar aqui a mama, né? Encontrou alguma coisa, mas correu lá no Google, não, aquilo ali pode ser o Google lá explicando, pode ser uma coisa, não esquenta a sua cabeça. Quer dizer, é um risco muito grande, não só a mulher, quando a gente fala mulher, somos todos nós, né? Somos todos nós, de irmos buscar informações nessa rede social, que é fantástica, né? Mas, de repente, o Dr. Google não tem ali, amostra o seu diploma, não conversa com a gente, estaria escrito alguma coisa que eu vou acreditar. Esse acreditar pode ser um atraso na vida de uma pessoa que busca um tratamento? Bom, Walter, aqui a gente vê o seguinte, a situação do paciente chegar pesquisando anteriormente é uma realidade em qualquer meio social hoje em dia, né? O acesso à informação é muito fácil, é muito grande, e eu sou da linha que o conhecimento é sempre bom. Então o acesso é importante, acho que a pessoa lê, quando tem uma dúvida, procurar e investigar, ela sempre ganha procurando. O que eu acho perigoso é não procurar outras fontes. Então, viu uma lesão, viu na internet que não é nada ou que é uma coisa muito grave, você não pode nem ir para um lado nem para o outro. Você tem que procurar o especialista, o médico é a pessoa ideal nesse ponto, ou pelo menos alguém da área de saúde, um bom enfermeiro, tem muita noção, para poder ajudar nesse paciente no caminho do diagnóstico que só pode ser feito pelo médico. Então, assim, o que a gente vê de forma geral nas histórias dos pacientes que procuram pela internet, é muito pouco alguém achar que não era nada. É mais comum o pessoal ver uma lesãozinha que é benigna e achar que já espalhou para todo lado e que vai morrer daqui a um mês. Então, assim, é isso que a gente preocupa com a internet. A internet causa muito má informação porque a pessoa não tem como lidar com aquelas informações. Sim. Então, isso aí é a minha preocupação que a gente fala com a internet. A internet, as informações têm que ser feitas, têm que ser obtidas, mas tem que ter alguém que consiga clarificar para elas se essa informação vai ser útil para ela ou não. Ou seja, jamais se automedicar, viu ali aquela lesão, eu vou passar uma pomadinha aqui que vai resolver. Exatamente, a automedicação, o autodiagnóstico, o autotratamento é uma coisa que é muito criticável, porque se você não sabe o que é, tratar uma coisa de uma forma exagerada ou descuidada pode gerar sequências muito graves. Então a gente coloca, viu uma alteração, procure um especialista. Quer procurar na internet, eu acho que a pessoa hoje em dia tem acesso, tem que procurar mesmo, está cada vez mais fácil, está cada vez... Mas você vai procurar o especialista. Mas o especialista que vai fazer a diferença, que vai fazer o diagnóstico real. Né? Porque não adianta usar o Google ou o ChatGPT que ele vai dizer o que é estatística. A estatística é aquela coisa, é um caso em 1 milhão. Se você for aquele um caso, é 100% para você. Se for um caso em 1 milhão e você for para vários outros 999.999, você vai ser um que não tem a doença. Então, cada caso é um caso, tem que ser avaliado pelo médico especialista, pelo médico geral que seja, para você poder ter um diagnóstico seguro e saber quais são as próximas etapas. Agora, doutor Fabrício, quer dizer, ainda nessa linha, né, da busca pela informação correta de uma pessoa que suspeita estar portando com essa doença, ou seja, com o câncer, e vai ali, de repente, encontra ali realmente um conjunto de informações e, de repente, ela, fala, já que estou satisfeito com essa explicação, que eu não vou até o médico especialista, porque aqui já me satisfaz. Quer dizer, a situação piora.
Quer dizer, essa pessoa que plantou, colocou, postou aquela mensagem ali, que a pessoa, o paciente buscou, de alguma forma pode ser responsabilizada caso dê errado com essa paciente que buscou, portanto, ali aquela sugestão de tratamento? Nossa, Walter, essa é complexa. Essa é bem complexa. A princípio, a gente poderia pensar assim na responsabilidade, principalmente se for, por exemplo, um veículo de comunicação como um jornal, uma coisa assim, que dá ali uma informação equivocada e tal. Mas na internet como um todo, tem muita coisa tão difuso, né, que fica até difícil saber de onde veio. E tem a questão também da própria capacidade de interpretação daquele indivíduo que lê aquela informação, né? Porque às vezes ele pega uma informação num site técnico, mas ele já está tão assim angustiado ou enviesado, talvez, que acaba fazendo interpretação, né, para fazer um viés de confirmação do que a pessoa já acha. Então essa responsabilização é possível, sim. Não é simples, né? Teria que fazer, de fato, uma demonstração muito clara, muito robusta que aquela informação induziu uma pessoa a erro, uma pessoa que estava de boa fé, que não teve indução, que não teve má interpretação, tal. Então é complexo, né? Tanto que não é o tipo de notícia que a gente ouve com frequência, né? Talvez ali um influencer, por exemplo, que faz faz, sei lá, propaganda de um suplemento alimentar que promete melhorar o câncer, por exemplo. Aí sim, porque ele está fazendo uma veiculação de um produto, um influencer está focado na pessoa daquele influencer e tal. Agora, nos sites, assim, que às vezes você não sabe nem quem é a autoria, fica realmente muito complexo. Eu conheci um fato de uma pessoa que disse que buscou a cura num templo religioso. Aham. E que estava curada e que parou com os seus tratamentos. E 5 anos depois veio a óbito, porque agravou realmente ali, portanto, a doença, já que o tratamento suspendeu por entender que no templo religioso, ali a pessoa que lhe atendeu, lhe deu também, portanto, aí, pelo menos ele falou que ela estava curada. Quer dizer, numa situação como essa, a família, de alguma forma, querendo responsabilizar, portanto, essa pessoa que passou essa informação, teria como? Ou existe aquela máxima, não, você veio aqui porque você quis, se eu não fosse, você ia fazer isso. E aí? Não, tanto é possível que a gente tem muitos precedentes, né? Então já teve caso de paciente que faleceu em decorrência de agravamento de HIV, agravamento de tuberculose, de diversas doenças e também o câncer por conta de aconselhamento espiritual equivocado, né? Porque a liberdade religiosa, ela não pode se transmutar numa irresponsabilidade, não chega a ser o exercício legal da medicina, mas, né, se sobrepor a uma questão técnica e científica, né, principalmente quando se coloca a vida de um terceiro em risco. Porque uma coisa é a pessoa e ainda assim é questionável, né, a pessoa que pelos seus valores prefere não fazer o tratamento, né, que é chamado de ortotanásia. Às vezes a pessoa, por seus valores, por qualquer motivo, ela não quer fazer. Outra coisa é você induzir outra pessoa a não fazer, né? Então isso aí tem responsabilização, sim. A gente tem muitos precedentes aqui no Brasil em relação a isso, para as mais diversas doenças. Normalmente por essas questões de líderes religiosos, que por uma questão ideológica, por questões que fogem aí o seu limite de liberdade de expressão, acabam colocando essas pessoas em risco e até mesmo no óbito mesmo. Perfeito. Agora, doutora Lenice, qual é o perfil das integrantes, portanto, da rede? Quem são esses anjos? Esses anjos. Olha, somos chamados assim dentro do hospital. Eu sei. Os anjos de rosa. Não, a gente tem os mais diversos perfis. A gente tem o nosso lema, né? Doar amor, enxugar lágrimas e provocar sorrisos. Então, qualquer pessoa assim, que chega lá nos procurando, nossa, eu vejo o que vocês fazem aqui dentro e queria ser uma voluntária. O que eu preciso ter? Qual é a formação que eu preciso ter? Eu disse, olha, para ser voluntária, pressuposto básico, você tem que ter amor no coração e empatia com o seu próximo. É básico. Agora, se você é um advogado, se você é um professor, se você não tem curso nenhum, mas você tem uma grande experiência de vida, você tem vontade de ajudar, de colaborar e se dedicar, você pode ser uma voluntária. A gente praticamente faz 2
seleções por ano, não chamo de seleções, mas geralmente no Avaliação. início do ano e no meio do ano, as pessoas que se inscrevem, elas devem se inscrever. Pode ser pelo nosso site, pode ser pelo Instagram, Rede Feminina Brasília. E a gente chama essas pessoas para participarem de uma reunião, onde a gente apresenta a Rede Feminina, o que é o nosso trabalho. A partir daí, com essas pessoas sabendo o que a gente faz, elas vão optar se querem continuar para uma aperfeiçoamento mais específico, né? E fazer parte da Rede Feminina. Nós temos mais de uns 25 projetos dentro do hospital. Então, a pessoa tem a oportunidade de passar por essas ações, esses projetos, e ver aonde melhor o perfil delas se encaixa. Tem gente que ama fazer a visita na emergência, lá no pronto-socorro. Tem gente que não é esse o chão. A gente também tem uma área que é de artesanato. Então, você vai lá, faz artesanato para que a gente possa vender. A gente tem um acolhimento. Eu, por exemplo, eu trabalho no acolhimento já tem quase 6 anos. Eu sou publicitária. Se perguntar se é psicóloga, não sou, mas eu me dedico e amo o que eu faço. Que ótimo. Deixa eu saber, doutor Márcio, da importância desse trabalho voluntário junto aos pacientes oncológicos, doutor Márcio. Esse trabalho da Rede Feminina eu conheço, eu fui médico da Secretaria de Saúde do Hospital de Base, eu fui chefe do Hospital de Base até 2015, mais ou menos, e a gente teve um contato muito grande com a antiga presidente, né, a Verinha, que era uma pessoa muito querida, muito iluminada, e ela fazia esse trabalho que a gente vê que a doutora Denise continua fazendo muito bem, de apoiar esses pacientes que estão num momento de muito desespero, né? Eles estão perdidos, eu vou falar, o cara abriu o chão e não sabe onde está, né? Então esse cuidado da Rede Feminina de estar lá, sempre a gente quando fazia o ambulatório do Hospital de Base naquele corredor lotado, era na época o corredor mais antigo, então era um clima bem hostil, e a gente via aquelas pessoas de rosa, os anjos de rosa lá, servindo algum lanche, um suco, acolhendo aquelas pessoas, ajudando uma medicação que estava faltando, ajudando no acesso à peruca, à roupa, aos diversos cuidados que a pessoa precisava ter. A gente via que era um abraço muito forte para esse grupo de pacientes que, no serviço público, eu acho que é prioritário. Eu acho que a gente tem que ter um apoio muito grande dessa questão, porque o suporte que a rede dá para essas pessoas é uma coisa magnífica, né? A gente vê que é um trabalho muito bom, protege essas pessoas, é uma ferramenta a mais de cuidado e é um cuidado muito humanizado. Então a gente não vê como não ser mais importante isso para o serviço público, e até no serviço privado as clínicas tentam fazer movimentos proporcionais, né? Porque as demandas são diferentes, mas aqui esse cuidado emocional, esse cuidado do paciente oncológico que está vivendo esse momento de luto durante o tratamento, porque não deixa de ser um tipo de perda da sua qualidade de vida, de quem ele era. Quando tem um câncer, a pessoa acha que se perdeu. Ela não é mais aquela pessoa que ela era antes. Ela se depara com uma possível morte, com um possível sofrimento, com o abandono dos familiares. Então é muita coisa que ele vive naquele momento e ele precisa de um suporte. Então o cuidado emocional que a Rede Feminina faz no serviço público, ou que os psicólogos, as equipes de apoio das clínicas privadas fazem, é muito importante para o paciente oncológico, que é, como a gente tinha dito, uma doença complexa. Ela não é só uma doença com um problema. O problema do câncer ele é um problema que a gente fala que ele extrapola o órgão. Ele pega a mente da pessoa, a mente dos familiares e toda a rede em volta dessa pessoa. No trabalho ela muda, na vizinhança ela muda, ela quer se esconder muitas vezes, não quer ter contato com o familiar, não quer ter contato com o amigo. Então é uma mudança muito drástica e o suporte emocional é sempre muito bem-vindo. Que bom, que bom. Que bom, agradeço. Bom, 1 hora já se foi, olha aqui como o tempo passa rápido. Eu peço licença, doutor Márcio, peço licença também à doutora Lenice, doutor Fabrício, peço licença para que possamos ir ao intervalo rápido. Voltamos em instantes para que possamos ter mais 1 hora pela frente debatendo esse assunto tão importante. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 3 minutos. Estamos de volta já na segunda hora do programa, que hoje estamos aqui com nossa convidada, a doutora Lenise
Bacégio, ela que é a coordenadora do acolhimento da Rede Feminina Brasília, como também, não tem problema, eu também faço muito isso aqui, como também nós estamos com o doutor Márcio Almeida, que é médico oncologista, e também com o doutor Fabrício Reis, ele que é advogado e especialista no direito de família, também no direito dos pacientes, e também preside, portanto, a instituição de saúde aqui no nosso, ou seja, no nosso Distrito Federal, ou seja, o Conselho de Saúde aqui do nosso Distrito Federal. Eu volto justamente com o senhor, doutor Fabrício. Quer dizer, hoje é evidente que nós temos uma rede de saúde aqui na capital federal bem diferente, já que nesse país nosso de tamanho continental, a cada passo que você der, uma quantidade de passos, você encontra um posto de saúde, um hospital ou algo parecido. Isso no setor público. Evidente também que nós temos nessa rede, às vezes, incompreensões, para não dizer realmente algumas revoltas de pacientes que nem sempre são atendidos da forma que entendem que deveriam ser. E especialmente também nesse ponto que nós estamos abordando hoje aqui, debatendo, que é a questão dessa doença terrível, né, que é, portanto, o câncer. E muitas dessas pessoas acabam desiludindo depois de procurarem tanto, correrem tanto atrás e vendo, portanto, essa situação sempre aí agravar. Enfim, como é que a gente, de alguma forma, pode trabalhar no sentido de sensibilizar o poder público para que, de alguma forma, não melhore somente aqui para Brasília, ou seja, para o Distrito Federal, mas para o nosso país de tamanho continental, porque temos pessoas que viajam determinadas distâncias para encontrarem, portanto, um local, um hospital para receber o tratamento. Brasília mesmo recebe muitas dessas pessoas para esse tipo de tratamento. Ou seja, onde é que estaria, portanto, a solução, na opinião do senhor, né, para que pudéssemos, de alguma forma, pelo menos caminhar para melhorar essa situação? Walter, acho que a solução é sempre o exercício da cidadania, né? E eu falo nesse sentido do engajamento e participação popular, né? Seja na hora de votar, de você fazer uma votação consciente, né? Então, na última eleição, nós tivemos aí uma série de deputados, senadores, vereadores, não sei o que sequer citava saúde, né? Falava de tudo menos de saúde. Então, acho que esse engajamento popular, o empoderamento, a coesão, a manifestação popular, eu acho que é a partir daí que surge a solução. Eu falei lá no outro bloco, né, que grande parte dos problemas que a gente tem do SUS é a falta do interesse político, né, que acaba não deixando a saúde numa situação de abandono mesmo, né, porque não tem esse interesse de fato de melhorar, né, aí entram diversos interesses, seja financeiro, seja político e tal. Eu acho que a mobilização social, eu acho que é daí que parte tudo, né? Então, grande parte dos avanços que nós tivemos em questão de saúde, a gente parte, por exemplo, do movimento sanitarista. Aquele foi um movimento puramente social, né? Que culminou na criação do SUS. Então, se não fosse a participação popular, a gente não teria o SUS hoje. Então, acho que tudo parte do povo. Entendo. Agora, doutor Márcio, eu sou de um tempo que o hospital de base era referência. O hospital de base de Brasília, belos profissionais estiveram por lá, hoje não estão mais, muitos de certa forma aposentaram, outros trilharam, portanto, outros caminhos, mas sempre reconhecendo a importância que foi o hospital de base, para ainda continua sendo realmente referência, em que pese alguns ajustes para que possa voltar, portanto, ao que era antes. Eu faço esse elogio e esse reconhecimento ao hospital de base, aos seus profissionais, que a gente sabe que não medem esforços. Cansei de ver médico indo ali para a rua do hospital, das farmácias, comprar linha para poder costurar, suturar, agulhas e outras coisas mais, porque no hospital não tinha. Ou então medicamento para aquele paciente, porque também a receita estava ali, mas não tinha, o médico ia lá, atravessava e comprava e realmente entregava. Quer dizer, eles não pediam para a gente divulgar nada disso. A gente aqui verificava e via realmente aí o empenho, portanto, desses profissionais. Mas a gente caminha também, doutor Márcio, para essa evolução também do serviço privado de saúde, também aqui na nossa capital federal, onde nos dá a sensação a nível de Brasil, quem tem plano de saúde está salvo.
escapa de qualquer situação. E quem não tem está condenado, portanto, aí à morte. Tem um dado também que chama bastante aqui a atenção, uma pesquisa me parece, onde indica que paciente de câncer tratado na rede pública tem X de vida. E o que é tratado na rede particular tem um pouco mais, portanto, de sobrevivência, um tempo maior. Enfim, essas diferenças, por que elas acontecem, doutor Márcio? Bom, Walter, essa questão das diferenças, assim, primeira coisa, eu também quero parabenizar o Hospital de Base. Eu também fiz minha formação no Hospital de Base aqui de Brasília como oncologista, fui chefe lá. É um lugar que realmente tem várias autoridades nas especialidades médicas mais diversas. Continua tendo pessoas excepcionais. Acho que Brasília, os melhores profissionais estão no Hospital de Base e estão no serviço privado também. Então a gente sabe que forma excelentes profissionais e tem essa crise de investimento nacional em saúde que vai prejudicar todos eles. A gente sabe que na prática a oncologia é uma especialidade muito cara, porque a pesquisa de novos tratamentos, novas moléculas, novas tecnologias para tratar o paciente oncológico, as doenças oncológicas são muito específicas, caras, modernas e muitas vezes inviáveis para o serviço público, né? E até para o serviço privado algumas vezes. Alguns tratamentos são muito caros e ainda são de difícil acesso até para o sistema privado. No sistema público a gente vê que a limitação é muito grande, falta muitos medicamentos terapias-alvo, imunoterapias, que você faz uma resposta muito diferente em pacientes com melanoma, câncer de pulmão, vários tipos de câncer hoje em dia. A imunoterapia trata quase todos os tipos de câncer hoje em dia com uma resposta muito maior. E o serviço público demora para absorver essas tecnologias de uma forma muito gritante, né? E isso é uma coisa que tem que ser resolvida realmente via mobilização social, discussão de investimentos, é uma forma mais complexa do atendimento. No serviço privado, que é o que Brasília realmente mudou muito, a gente sabe que Brasília já teve várias críticas ao sistema de saúde de Brasília, e hoje em dia a gente tem o orgulho de falar que Brasília é um novo hub de saúde no Brasil. Ou seja, não precisa de mais para São Paulo. Não precisa mais para São Paulo, né? Os grandes centros que tem lá em São Paulo já tem aqui em Brasília. Vários profissionais de formação lá estão aqui em Brasília. Então, assim, tem algumas especialidades que todas as especialidades todas estão iguais, né? A gente consegue ter uma qualidade muito grande no atendimento aqui em Brasília, com serviços excepcionais. E a gente sempre coloca, plano de saúde é uma forma de proteção para os pacientes, né? É a primeira coisa que a gente sempre coloca num paciente no serviço privado, quando a gente atende. O paciente tem sofrido muito com os planos de saúde, cada vez tem aumentado mais, os preços são realmente absurdos, a gente não sabe como a classe média consegue pagar, porque assim, são altíssimos valores, né? Se não tiver um auxílio dos órgãos públicos, que quando o paciente é funcionário público consegue pagar, porque um plano de saúde privado é muito caro. E a gente tem essa ideia que a gente está super protegido com o plano de saúde, mas os planos de saúde também têm suas dificuldades. Planos de saúde mais simples não conseguem oferecer tudo, tem muita dificuldade, tem muitas negativas, tem muitos processos judiciais. Acho que o Dr. Fabrício vai falar isso muito bem aí, porque a tecnologia, o plano de saúde também evita às vezes pagar, dificulta, precisa de relatório. E o plano de saúde melhores, a gente consegue fazer coisas melhores e ter realmente uma qualidade melhor. Brasília tem tido vários hospitais de nível altíssimo, que atende convênios muito bons e consegue fazer um tratamento bem completo com novos tratamentos. A gente sempre coloca que no Brasil a gente tem a legislação que só pode fazer medicamento que já é liberado pela Anvisa. Então, para importar é muito complexo, mas os principais medicamentos já tem no Brasil e consegue tratar muito bem esses pacientes. Doutor Fabrício, claro que em uma época não tão distante, o serviço público de saúde no Brasil era bom, né? Pouco tinha, portanto, esse setor, esse segmento da saúde privada, portanto, no nosso país. E ressaltamos aqui as santas casas que, de alguma forma, tinham ali o trabalho que era desenvolvido, portanto, pelos médicos, com uma excelente vontade realmente do atendimento, até que, de certa forma, avançou muito o setor privado de saúde, o que é bom também, não estamos aqui criticando de forma alguma, né? Mas acontece também que quem tem os seus planos de saúde também enfrentam, portanto, aí as situações. A gente está focando aqui a situação do câncer, né? Principalmente da mulher, câncer de mama, como também outros tipos de câncer. Quer dizer, no setor privado, quer dizer, como é que o senhor avalia a demanda em termos de buscar a justiça para que o atendimento seja feito de forma adequada? Eu até ia complementar a fala do Dr. Márcio, né, falando sobre essa questão e o que você falou também, né, Walter, que
quem tem plano de saúde hoje em dia não está mais garantido não, infelizmente, né? Os planos de saúde eles vêm se tornando cada vez mais restritivos, o lobby, inclusive no Legislativo, na Câmara dos Deputados, é muito forte para ter plano mínimo, plano de saúde que vai cobrir no máximo exame e algumas poucas consultas. Então, assim, os usuários de plano de saúde beneficiários estão cada vez mais tendo dificuldade. E quando você vai para esses tratamentos mais especializados, como é o câncer, no caso, aí tem limitação, não libera exame, não libera tratamento, no máximo libera ali uma ou outra consulta. Se tem um tratamento, é muito limitado o número de sessão. Então, infelizmente, as operadoras elas vêm cada vez numa atitude cada vez mais restritiva, ao mesmo tempo que está cobrando cada vez mais caro, né? Está cada vez mais inacessível o plano de saúde. E, infelizmente, a ANS dorme berço esplêndido, né? Porque a gente vê aí abusos das mais diversas ordens acontecendo. Situação com autista, situação com câncer, com doença rara, com doença grave, com tudo que você, né, com vários recortes aí, a gente não vê ali uma mobilização, uma ação incisiva da ANS, cujo seu papel é proteger o beneficiário, né? O papel da ANS é regular o mercado de saúde complementar, né? Que saúde complementar não é mesmo que saúde privada, né? Saúde privada são os hospitais, propriamente dito, né? Clínicas e tal, né? Consultórios particulares, e os planos de saúde são a saúde suplementar, né? Ou seja, elas são suplementares ao SUS, né? Então a ANS a gente vê que não vem tomando muito esse papel não, pelo contrário, né? A gente vê o fenômeno da porta giratória, né? Então o atual presidente era presidente de um plano de saúde, que aí quando ele sair vai vir outro presidente de outro plano de saúde, fica nessa rotatividade entre eles ali. Enquanto isso, o beneficiário cada vez mais sendo fragilizado, perdendo seus direitos, seus acessos. Então, uma coisa muito comum são operadores de plano de saúde tirando a gente credenciado para oferecer só aquela só policlínica do próprio plano, que nem sempre tem a mesma qualidade que a rede tinha, tão pouco a quantidade de profissionais que a rede apresentava antes. Então, se a gente for entrar no plano de saúde, a gente fica aqui um programa inteiro falando só disso, né? E se for entrar no câncer, então, a dificuldade que a pessoa tem com coparticipação abusiva, com aumento de mensalidade abusivíssimo na justificativa do tratamento do câncer. Então, são várias as situações também que quem tem plano de saúde está sujeito. Então, infelizmente, plano de saúde hoje não é mais garantia de nada, não. Pelo contrário, é dor de cabeça. Diante do que o senhor nos traz, né? Diante de uma estatística, não sei se eu imagino que pelo volume de atendimento que o senhor faz, é possível dimensionar o que mais produz em termos de ação na justiça, se partiria do serviço público de saúde ou partiria do setor privado da saúde, doutor Fabrício? O que a gente observa é que a maioria das ações que se tem no judiciário é contra o plano de saúde, né? Por quê? Porque ações judiciais contra o SUS, elas são muito complexas de fazer, muito difícil, não é todo mundo que sabe fazer, os requisitos são muito específicos, é muito criterioso. Não que judicializar contra o plano de saúde seja fácil, né? Mas a dinâmica é muito diferenciada, inclusive da questão financeira, propriamente dito, né? O cumprimento da obrigação e tal. E dessas ações que você tem contra o plano de saúde, a maioria delas são de negativa de tratamento, né? Então, por exemplo, precisa fazer, sei lá, uma sessão por semana de radioterapia, por exemplo. Aí o plano libera só 2 por mês, por exemplo. Isso é uma coisa super comum de acontecer. Ou então não tem o profissional especializado na rede credenciada. A pessoa tem que procurar fora da rede credenciada, tentar reembolso. E a terceira, que é a mais comum, é a de questão de reajustes abusivos. Que quem tem um beneficiário dentro do seu plano que tem autismo, que tem uma doença rara, que tenha câncer, que tenha deficiência, tal, normalmente eles são usados ali como uma justificativa de aumentos muito significativos, né? Que nem sempre condiz com a realidade. Então, esses são mais ou menos os 3 principais pontos de judicialização contra o plano de saúde. Contra o SUS, acesso a medicamento que ainda é incorporado, né? Então, às vezes, por exemplo, nós temos o Carticel, né? Que é uma tecnologia super nova e que ela é muito revolucionária, né? Como o Dr. Márcio falou, até a incorporação ao SUS demora muito tempo, é muito burocrático e tal. Se é que vai ser, né? Se é que tem o interesse de fazer a incorporação também. Mas o processo, quando se tem a iniciativa, também é muito demorado. Então, é acesso a esses medicamentos não incorporados e a questão da pessoa não conseguir fazer uma cirurgia, de fazer realmente o procedimento, de ter acesso ao início do seu tratamento. Então, contra o SUS, esses são os 2 principais tipos de ação no judiciário. Agora, doutora Lenise, quer dizer, ainda nessa linha, né?
os pacientes ali internados, rede pública, e muitas das pacientes recebem alta, mas vieram de longe, não tem parentes, não tem conhecidos, e evidentemente tem ali os anjos, que são as senhoras, e o serviço social. Como é que é feito o trabalho para amparar, portanto, essas mulheres que estão de alta, mas que periodicamente precisam estar ali sob consulta, sob tratamento, e não pode voltar para casa porque é muito difícil ir, depois não sabe se retorna. Como é que é a ação da rede feminina de Brasília nessas situações, nessas questões? Bem, graças a Deus, a rede feminina tem uma casa de apoio. Olha... Também luta da nossa grande Verinha, né? Já comentado aqui pelos Dr. Márcio e Dr. Fabrício, que a conheceram também. Já faz alguns anos, essa casa fica lá no Núcleo Bandeirante e ela foi transformada lá, a gente tem acho que em torno de 11 ou 12 quartos, né? Aonde pacientes que vieram de fora, pacientes que receberam alta, mas necessariamente precisam continuar o tratamento junto com o hospital, isso tudo, vamos dizer assim, configurado, diagnosticado, já apresentado, eles são encaminhados para a rede feminina, se houver disponibilização de vagas lá. A rede feminina leva essas pessoas, é sempre um paciente e um acompanhante. Lá eles têm toda a parte de alimentação, que é também fornecida pela rede, o quarto, banheiro, lavanderia, a parte da cozinha e a parte mais de também, vamos dizer assim, não adianta ficar também só lá sem fazer nada, né? Tem um entretenimento, televisão, algum jogo, alguma atividade, né? Para mantê-los com alguma atividade. Então, essa casa está lá, periodicamente as pessoas vão se revezando, porque já concluíram o tratamento, podem voltar aos seus destinos, às suas casas, e sempre chegando gente, está sempre cheio. Então, assim, dentro do que a gente está podendo fazer, no momento, é essa casa de apoio lá no Núcleo Bandeirante. Mas não custa nada, vamos supor que alguém, né, queira doar uma outra casa, Isso. com toda a mobília, fazendo com que haja uma ampliação, mais gente chegando também para poder compor aí a rede. Nada impede, né? Nada impede. A gente está sempre aberto a receber doações de todos os tipos. Tomara que alguém esteja nos ouvindo, quem sabe, né? A gente recebeu, inclusive, acontecer. a doação de uma van. Essa van ela foi modificada para que a gente também possa. O hospital está aqui no DF, né? Aqui no plano. E a casa está no núcleo, então tem um deslocamento. Entendi. Aí também a rede conseguiu essa van, ela foi modificada para facilitar o transporte de trazer e levar esses pacientes para virem fazer o que tiver que fazer, né, de medicação no hospital e voltar para a casa de apoio. É o trabalho dos anjos atraindo anjos, os né? anjos dirigindo por aí também, né? Mas, muito bom, muito bem. bom. Doutor Márcio, uma pergunta simples. Câncer tem cura? Olha, essa pergunta é simples e complexa ao mesmo tempo. A gente já teve uma época que o câncer realmente era uma doença incurável e que a gente não via, a não ser situações praticamente milagrosas, que você tinha algum caso que fazia um tratamento. Em milagre? Eu sempre acredito. E acho que a gente, como oncologista, a gente tem que acreditar, porque a gente enfrenta situações que a gente não acredita que outras pessoas viriam e falar, não tem o que fazer, e a gente tem mudado muito a vida dos pacientes. Então, assim, a gente acredita na cura porque tem casos que tem uma resposta muito boa. A gente não pode garantir, a gente sempre fala que a cura, a gente coloca a cura, a doença que desapareceu e que tem tem muitos anos sem aparecer de volta. Então a gente considera como se fosse uma cura. Mas a gente sempre fica naquela prevenção armada, investigando, acompanhando, né? A gente fica cuidadoso com esses pacientes. Mas a gente tem tido cada vez resultados melhores, a gente sabe que esses novos avanços na medicina foram assim, muito interessantes. Eu estou na oncologia desde 2007. E a gente sempre fala assim, um paciente com melanoma, com câncer de pulmão, câncer de rim, que era uma doença que não tinha o que fazer, a gente não tinha tratamento, o tratamento era muito tóxico, tinha que ser numa UTI, com muita complexidade, a medicação era difícil de manusear, tinha que ter experiência, e o paciente fazia o tratamento e morria no tratamento,
E às vezes algum caso respondia. E hoje a gente tem diversos pacientes que eram uma doença como essa há 10 anos atrás, que a gente faz uma imunoterapia, uma terapia-alvo, e a doença desaparece completamente. A gente tem casos de paciente com metástase cerebral que fez a imunoterapia, a metástase desapareceu, ou seja, uma doença que era incurável e que o paciente tem mais de 8 anos sem evidência de doença. Hoje mesmo eu atendi um paciente que há 1 ano e meio atrás estava na cama do hospital, com oxigênio, sem conseguir mexer, fez um tratamento com imunoterapia, um câncer de pulmão avançadíssimo, que a gente sabia que há 10 anos atrás o paciente não viveria 2 meses. O paciente está há 1 ano e meio sem evidência de doença, agora, e não tem doença. A gente faz o exame de imagem e não tem nenhuma lesão aparentando esse paciente. Então isso para a gente é como se fosse uma cura. Né? Então a gente vê que o câncer tem um tratamento cada vez melhor. A gente sabe que muitas vezes o tratamento vai ser muitas vezes crônico, o paciente vai continuar com a doença metastática, mas a doença vai ficar controlada por muitos anos. E está cada vez mais nessa linha de ação, com eficácia, com qualidade de vida. O paciente trabalha muitas vezes, viaja, com uma qualidade de vida muito diferente do que a gente já pensou, e é o que a gente tem de modelo na nossa mente, é que o paciente com câncer é aquele paciente que está vomitando sem parar, que o cabelo caiu, que está se definhando. E cada vez mais a gente vê que o paciente em tratamento do câncer está fazendo atividade física, está trabalhando, está viajando muitas vezes, tem uma qualidade de vida muito boa. Então, o tratamento tem sido cada vez melhor e ainda mais com cada vez mais perspectiva de cura, mesmo as doenças mais avançadas, mas depende do tipo de câncer, depende de que mutação aquele câncer tem, depende de várias características. A gente ainda está numa fase de aprendizado e melhorando muito. A gente já viu que melhorou muito de 2007 para cá, mas a gente tem expectativa que a melhora é cada vez maior mesmo, e é muito entusiasmador essa área, porque a gente consegue ajudar muitas pessoas com bastante qualidade de vida. Interessante, doutor Márcio, quando você fala na doença câncer, a gente já remete essa doença para o público mais idoso, com mais idade, pessoa que já viveu bastante. De repente, para muita gente, o câncer remete, portanto, aí a esse público. Contudo, verificamos também de que o câncer, ao que tudo indica, não escolhe idade. Pega tanto um bebê que acabou de nascer, como também uma pessoa de 103 anos, 105 anos, porque essa expectativa de vida que estamos também chegando. Como é que o senhor avalia isso? Então, o câncer realmente era uma doença do idoso, né? A gente via mais essa doença, tinha essa relação muito grande. E com os avanços que a gente vê que cada vez a gente tem mais diagnósticos precoces, tem o diagnóstico mais cedo, então às vezes você pega pacientes mais jovens, mas ainda assim não explica porque tantos jovens estão tendo câncer, né? A gente como sociedade médica, os oncologistas de forma geral, está sempre procurando uma causa para isso. Por que tem tantos pacientes jovens? 25% dos casos são pacientes com menos de 50 anos de idade que tiveram câncer de mama. Né? A gente vê isso de uma forma muito comum no nosso consultório, pacientes jovens com doenças que eram de idosos terem mais cedo no consultório. Cólon, câncer de cólon também, pacientes jovens estão tendo. A gente considera que 10% desses casos, normalmente esses pacientes jovens, estão relacionados com algum tipo de doença genética, hereditária, familiar, né? Algumas mutações que a pessoa tem que pode justificar isso. Agora, as outras justificativas que podem corroborar, podem contribuir para esse diagnóstico mais precoce nessas pessoas, são hábitos mais inespecíficos, como o sedentarismo, não fazer atividade física, a obesidade, o tabagismo, que é outro fator de risco muito grande, que predispõe mutações, os hábitos de vida de forma geral. Tem outras teorias mais complexas, como microplásticos no ambiente, que são teorias que os plásticos estão entrando nos alimentos. A gente está cada vez mais se expondo a isso, que é o custo da evolução tecnológica que a gente tem enfrentado e vivido, né? Que ao mesmo tempo que aumenta o acesso ao alimento às pessoas, esse tanto de alimento industrializado pode também provocar doenças que não tinham antes, mas você tem alimento para alimentar. Então esse é um equilíbrio que a gente vai ter que pesquisar muito para ver o que justifica isso. Mas, de novo, como você falou, a gente não tem idade para ter câncer, né? Tem crianças que têm um grupo que pelo menos tem uma chance de cura muito maior. As crianças têm doenças oncológicas graves, mas esse grupo tem 70% de cura. E nos adultos está aumentando cada vez mais, mas ainda a gente tem uma jornada maior pela frente. Entendo. Agora, doutor Fabrício, quando, claro, né? Eu posso fazer pois não, doutora. Pois não. Fique à vontade, doutora Lenise. Feita, doutor Por favor, Márcio. fique à vontade. Nesse processo da entrega das mamas que a gente faz lá no hospital, Sim. A gente tem um cadastro. Todo mundo que vem lá para pegar, ela é cadastrada, porque ela tem direito a uma nova prótese dessa, né? A cada 6 meses. E fica lá registrado todas as vezes que ela pegou.
Então, a gente tem pacientes que tiveram câncer de mama e pegaram a prótese há mais de 8 anos. E elas estão voltando lá para pegar. E eu disse assim, eu fico tão feliz porque está registrado ali que é a pessoa mesmo que tem que ir lá, né? Então, já se passaram ali 8 anos e ela continua lá, bem, caminhando, feliz e voltando continuando a pegar a prótese, né? Então, só complementando o fato que ele falou ali. É uma sensação muito grande. É uma sensação muito boa. E também a gente tem, a Rede Feminina colocou lá na área de oncologia um sino. Isso já é usado em outros locais também, que quando a paciente ela recebe o diagnóstico, né, que ela está curada, claro, ela vai ficar sempre fazendo um acompanhamento, mas teve alta, curada, ela vai tocar o sino. E a Rede Feminina faz um evento, eu digo assim, é quase que um evento. A gente chama outros pacientes, a gente junta os voluntários e essa paciente toca o sino da cura. Sim. E dá a sua palavra, seu depoimento, né, de que, vamos dizer assim, existe esperança, tem cura e eu estou aqui como prova de que isso pode ser vencido. Um estímulo para que as outras pessoas também não percam a fé. E a questão da idade, também, questão de 2 semanas. Eu atendi uma moça, 18 anos, pegando a prótese mamária. 18 anos? Com 18 anos. E não é a primeira. Então, assim, a gente tem lá desde 18 anos até pacientes com 70 anos que estão vindo lá pegar a prótese. Né? Então, a faixa etária é bem ampla. Obrigada. Parabéns. Doutor Fabrício, ainda nessa linha, né, do tratamento, rede pública, difícil para poder atender aquela paciente ou aquele paciente. E evidentemente que precisa fazer uma série de exames, está tudo muito complicado e a família percebe que com o tempo passando está piorando a situação, portanto, daquele parente adoentado. Então busca-se, portanto, fazer o exame particular. Nesse sentido, quem fez, pagou. Pode cobrar do Estado, que pela nossa Constituição tem direito aí à saúde pública, né, adequada, mas, de certa forma, está ocorrendo ali uma possível falha no atendimento. Então, eu vou buscar a rede particular para fazer, portanto, ali os exames que são importantes para que haja, portanto, um tratamento adequado. Então, Walter, isso é controverso. Há quem diga que não, mas eu particularmente, já que eu sou um advogado de pacientes, propriamente dito, né, eu acredito que sim. Né? Uma vez que você demonstra que a família teve que fazer um gasto, às vezes até excepcional, extraordinário, por conta da omissão estatal, eu entendo que é possível sim pedir a restituição. Né? Claro que não é uma coisa assim que seja consolidado no judiciário, aí vai depender de tese, de argumento, de demonstração, mas eu acho que sim, principalmente se a família... E a gente sabe que isso é comum, infelizmente, a família tem que fazer um empréstimo, às vezes tem que se endividar para poder dar início ou continuidade a um tratamento por conta da demora do SUS. Né? Agora, se a pessoa tem plano de saúde e ela não consegue fazer o exame no plano de saúde dentro da rede credenciada, aí é possível também pedir o reembolso integral. Né? A regulamentação dos planos de saúde determina que se o plano de saúde ele não tem a especialidade necessária para aquele tratamento daquele paciente, então no caso de um câncer, um oncologista, um exame específico e tal, ele pode fazer o pagamento no particular e depois pedir o reembolso integral desse exame ou desse atendimento especializado que está fora da rede. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Que na hora que vai pedir o reembolso, eles reembolsam 30%, 40% e tal, mas nesses casos especializados, né, que são muito necessários e que não está na rede credenciado, aí o reembolso é integral. Mas tem que buscar a justiça. O ideal é que não fosse, né? que fosse ali no pedido administrativo e tal. Mas vamos colocar que 80% das vezes o plano vai querer fazer o reembolso de tabela. Né? Poucas as vezes que eles façam reembolso integral, sem criar caso. Mas assim, uma alternativa que eu sempre dou para você não ter que procurar o judiciário a princípio é fazer uma reclamação junto à ANS. Né? Então, a ANS tem canais de comunicação, de reclamação, de conciliação,
que eles são bem efetivos, assim. Então, muitas situações é possível se resolver lá pela própria ANS, sem a necessidade de entrar com uma ação judicial, ter a dor de cabeça, né? Porque, querendo ou não, o processo é sempre uma dor de cabeça, é sempre complexo, né? Documentação, ansiedade, e às vezes você consegue resolver isso de uma forma administrativa. Mas, é claro, é bom ter um acompanhamento de um advogado especializado para estar junto com você, te orientando e tal, né? Para poder fazer esse trâmite administrativo de uma forma mais consolidada, mas o site da ANS funciona muito bem para esse tipo de coisa também. Doutor Márcio, muitos pacientes com essa doença e que têm um poder aquisitivo muito bom procuram outras áreas para poder buscar o seu tratamento. Muitos viajam aqui mesmo vamos supor que moram aqui na capital federal, buscam outros estados, como também tem pacientes que buscam outros países, né? Em busca, portanto, eu vou para um país da Europa que é mais adiantado, então nos Estados Unidos que é mais adiantado. Mas o conhecimento realmente do profissional médico que estudou, continua estudando, pesquisando em cima dessa doença, o nosso brasileiro. Como é que o senhor avalia, acima de tudo? Seria uma ilusão? Quer dizer, eu posso ir e vir, eu tenho esse direito, mas o tratamento que eu estou recebendo aqui é o mesmo tratamento que eu vou lá para os Estados Unidos buscar, enfim, uma melhora da minha condição? Seria também o mesmo tratamento ou lá é mais avançado do que aqui? Olha, a gente vê essa situação, é sempre quem tem condição e acesso sempre tem essa pergunta, onde que eu devo me tratar? De forma geral, a gente sabe que o Brasil tem uma das medicinas mais evoluídas que a gente tem aqui. Ele acompanha a medicina americana muito de perto, acompanha a medicina europeia muito de perto. Então, em relação a tecnologias, novos medicamentos, a gente tem quase tudo aqui no Brasil. É muito pouca coisa que não tem. O que não tem no Brasil são normalmente coisas muito específicas que não tem um volume de casos aqui no Brasil para a gente investir nessa tecnologia, ou medicamentos ainda experimentais. O Brasil ainda peca em pesquisa clínica, pesquisa de medicamentos novos, e que nos Estados Unidos, na Europa, tem um acesso maior. Então, assim, tem uma doença que o tratamento convencional, o tratamento de primeira linha que o paciente com câncer de mama faz aqui em Brasília, é o mesmo que faz em São Paulo, é o mesmo que faz nos Estados Unidos, é o mesmo que faz na Suíça, o mesmo que faz no Japão. Porque hoje em dia a oncologia é uma especialidade baseada em protocolos internacionais. Todo o tratamento, todos os protocolos de tratamento são discutidos por vários especialistas, com grupos grandes de pacientes que se submeteram a esse tratamento. Então, o tratamento oncológico, de forma geral, ele é muito padronizado, baseado nas características do paciente. A gente não pode falar que o tratamento é todo igual, como eu falei. O câncer são mais de 100 tipos de doenças diferentes. Inclusive, o câncer de mama é muito diferente de uma mulher para outra. E esse câncer tem características únicas que os tratamentos são específicos. E, de forma geral, no Brasil, a gente tem praticamente todas as medicações para uma primeira linha de tratamento, uma segunda linha de tratamento para o câncer de mama, muito eficiente, com a mesma eficácia aqui, na Suíça, em Nova York, em qualquer lugar do país que tenha acesso a essa medicina que tem no Brasil. Então, a gente não tem por que viajar para isso. O que a gente encontra, às vezes, algumas barreiras, são doenças mais complexas, que tem casos de personalidades, né, que não tem mais opção de tratamento no Brasil, não tem outras linhas de tratamento, e vai para uma pesquisa clínica internacional para fazer algum medicamento que não tem no Brasil ainda, para tentar também experimentar. Não é um tratamento ainda definitivo. Então, isso que às vezes a gente não tem no Brasil, mas a gente tem muita segurança para falar que no Brasil a gente tem um tratamento de excelência no câncer de forma geral. Uma outra pergunta que eu tenho certeza que angustia muita gente. A doutora Lenise, ela inclusive pontuou aqui que as pessoas às vezes não buscam, portanto, o médico para não saberem, né, vou procurar, vou achar, né? Então, pegando esse gancho e voltando para o senhor, doutor Márcio, quer dizer, o médico é obrigado a dizer para o paciente de que ele está com câncer. Suponhamos que o paciente não queira saber. Essa vontade desse paciente ou dessa paciente é respeitado? Como é que fica, portanto, essa questão? A vontade do paciente, acho que é sempre a prioridade numa consulta médica, né? Acho que a gente tem que respeitar o paciente como o mais importante daquela reunião, né? Então, assim, você tem que saber como lidar com esse paciente. Eu acho que o paciente, muitas vezes, ele não quer saber, mas quando ele não quer saber, ele sabe também, né? Eu sempre coloco isso. O paciente, ele não é bobo de todo para falar, tem uma doença ruim. Ele não quer falar o nome daquela doença. Eu acho que a gente deve respeitar isso, né? Porque falar a palavra câncer é uma palavra agressiva, é uma palavra áspera, é uma palavra que derruba a moral de uma pessoa, se ela não estiver preparada. Então, acho que a gente sempre respeita muito o paciente em relação a isso.
a gente depende muito do paciente dizer o grau de dependência tem esse paciente. Então, o paciente que mora sozinho, que está sozinho, ele vai ter que ser explicado que ele tem essa doença de alguma forma. Não dá para você, não tem nada aqui, vai embora. Você tem que tentar explicar de uma forma que ele entenda para ele não se ofender. Se ele vai tratar ou não, de novo, é um direito dele que ele vai decidir se ele quer seguir uma ortotanásia, se ele quer fazer um tratamento diferente, a gente tem que respeitar isso sempre. A gente tem a obrigação de informar que o tratamento existe, que tem que ser feito alguma coisa e o que pode acontecer se ele não tratar. Eu acho que a gente tem que deixar sempre claro para o paciente isso aí. Quando o paciente ele tem uma família que tem uma retaguarda, filhos, esposa, né? Eu sempre coloco a esposa porque, como a dona Denise falou, é ela que está lá controlando tudo. Até quando separa, volta, né? Sim. Então não tem essa paz, tadinhas. Mas a gente sabe que, normalmente, quando tem um familiar mais velho com uma doença mais grave, e ele muitas vezes não quer saber, o homem é especialista nisso, né? Não me fale sobre essa doença, né? O homem ele é campeão nisso aí. Exato. Aí a família começa a ser envolvida nesse ponto. A gente respeita o paciente, né? Eu acho que ele tem esse direito, saber, mas ele também sabe, porque ele não quer saber, porque ele sabe de alguma coisa. E informa os familiares, informa a necessidade de se organizar em relação a questões de direitos, deveres, herança, documentos, que é um momento muito complicado nesse paciente oncológico. A gente tem o tabu de falar da morte, né? Eu falo, o câncer é uma doença que ela tem muitos tabus. E um dos principais que a gente vê na prática é a morte, porque é o que a pessoa, quando tem um diagnóstico, a primeira coisa que ela pensa é a morte. Só que ele não quer enfrentar aquilo, né? Graças a Deus a gente estava vendo que 60% dos casos a gente consegue curar do câncer quando é diagnosticado de forma geral. Se for inicial, até 95% você consegue curar, mas de forma geral no Brasil, em torno de 60% se você tiver acesso aos tratamentos médicos. Mas os pacientes que evoluem com uma doença mais grave, que vão enfrentar esse quadro de terminalidade, é um paciente que não quer falar nesse assunto, a família às vezes não quer falar nesse assunto, mas a gente muitas vezes tem que colocar essa conversa na mesa, às vezes com o familiar, às vezes com o paciente, às vezes com o familiar, para ele se programar, porque é um momento de muita tensão. Acho que é um momento que, além da questão emocional, é um momento que quando tem uma morte o negócio funciona mesmo. Entrou com atestado de óbito, o banco fecha e não tem... não tem dinheiro, não vai ter conversa. É burocrático mesmo. Sim. Não tem coração esse momento. Então é um momento que a gente sempre coloca como médico, a gente deve colocar para o paciente ou para o familiar, acho que no familiar, no caso, é o ideal, como que vai ser a próxima etapa. Ele tem que se organizar para enfrentar esse momento que ele não quer falar, né? E a gente tem que colocar isso bem claro para os familiares e para os pacientes algumas vezes. E aí, doutor Fabrício, como é que fica, né, essa questão, né? Ou seja, tem herança, tem dinheiro no banco, mas também está com a doença e evidentemente que na luta ali no hospital justamente para salvar essa pessoa, mas tudo pode acontecer. E aí? Walter, a questão da terminalidade da vida, como o Dr. Márcio falou, infelizmente é um tabu muito grande aqui, não só no Brasil, né, na América Latina como um todo, né? Então, você fala de morte, o pessoal já acaba batendo na mesa, né, como se não fosse uma consequência natural da vida, né? E eu falo muito que isso influencia muito nessa questão cultural, né? Eu ofereço um tipo de atendimento que é justamente esse planejamento, né, um planejamento funerário, vamos assim dizer, né, que é onde a pessoa ela vai já deixar determinado. Vai querer deixar testamento, vai querer como é que são suas contas do banco, como é que são seus investimentos, vai ficar com quem, já deixar as coisas organizadas. Não porque se deseja a morte, mas porque se sabe que ela vai chegar em algum momento, né? Claro que a gente, por exemplo, a pessoa que está com diagnóstico de câncer vai lutar pela vida, mas se ela puder fazer esse tipo de prevenção, de cuidado até para a sua própria consciência mesmo, assim, né? De saber que no pior das situações a família já está bem guarnecida, está tudo bem, porque é isso, depois que tem o falecimento da pessoa, a sua conta bancária não pode ser movimentada, seus bens ficam bloqueados, tem que fazer inventário, é complexo, é demorado, é complexo, né? É caro, inclusive, a pagamento de imposto, um monte de coisa, né? Então, ter esse cuidado de um planejamento, né, funerário, digamos assim, até assim, como que você quer fazer a passagem? Você quer ser enterrado com uma roupa branca, com uma roupa preta, com a terno, com vestido, com não sei o quê? Qual que é o caixão que você quer? Sabe, pequenezas assim, mas que dentro do rito funerário faz toda a diferença, dentro desse rito de passagem para quem vai e para quem fica também, né? Esses detalhes, essas coisas assim, de respeito à autonomia. E o mais importante de tudo, além de tudo isso, é a questão de: você quer ser entubado? Você quer ser ressuscitado? Se você tiver parada cardíaca, você quer que tente? Se você...
até mesmo também esses detalhes de como que ficam as declarações de vontade daquele paciente, caso ele esteja inconsciente, por exemplo, tenha uma parada cardíaca, tenha uma parada cardiorrespiratória e tal. Até onde ela quer ir? Quer ser entubada ou não? Tem muita gente que não quer ser entubado, por exemplo. Então, deixar tudo isso organizado é muito importante. É uma consciência e uma tranquilidade para quem fica e para quem vai também, né? De deixar as coisas um pouco mais organizadas. Porque, infelizmente, a burocracia é grande, né? Inventário não é fácil de fazer. E eu sempre brinco que toda a família é de margarina até o inventário, né? Assim, que aí começam as pessoas realmente... os interesses surgirem, as brigas acontecerem. Então, tem muitas famílias aí que são super unidas, mas na hora do inventário desanda tudo, né? Porque não teve uma preparação e tal. Eu já vi casos de uma senhora que, inclusive, ela chegou a falecer por questão de câncer também, mas ela fez todo um planejamento, né, deixou todos os documentos numa pastinha. Ó, se aconteceu o pior, tem aqui a pastinha, todo documento de casa, de banco, não sei o que. A família teve muito mais tranquilidade de poder fazer esse de passagem, e ela organizou a tal ponto que durante o velório dela teve buffet durante o velório dela, porque ela fez questão de poder dar esse conforto às pessoas e tal. Então, até isso para ela era uma questão muito importante, né, que as pessoas estivessem ali num momento mais tranquilo e tal, e para ela foi uma tranquilidade poder fazer esse planejamento prévio, assim, né, já tendo essa consciência da terminalidade. Mas é uma questão cultural que a gente precisa avançar muito ainda, infelizmente, né? Entendo. O paciente, ele pode, caso ele entenda que a sua situação é grave, às vezes foi até informado pelo médico, ele pode, tipo, eu não quero mais tratamento, deixa eu quieto até chegar a minha hora. Isso pode... Acho que é uma coisa que tem que ser respeitada, porque o tratamento oncológico é um tratamento... tem cada vez mais eficácia, mas ele é um tratamento penoso, né? Só de você ir numa clínica, toda vez usar medicação, se você não está vendo efeito, se você não está tendo benefício... ou mesmo se você estiver tendo benefício, você tem que respeitar a vontade do paciente, deixando isso bem claro. Eu falo, quando tem um paciente com uma doença gravíssima, que não tem benefício e quer parar, a gente entende de uma forma mais tranquila, porque a gente sabe que é um sofrimento muito grande. O que às vezes a gente sofre mais como médico é quando você tem um paciente que tem condição de tratar, tem perspectiva de ter uma resposta ao tratamento, e ele não quer tratar. Aí é um momento de tensão para a gente como médico. É um momento que a gente vai tentar argumentar, vai tentar discutir, vai falar, vamos tentar um tratamento, se tiver toxicidade, isso para tentar. Porque você tem pacientes que às vezes não querem fazer o tratamento, faz, e ele melhora e fica mais entusiasmado. Mas assim, a gente tem que dosar e conhecer o paciente para ver quando a gente pode falar, não, eu concordo com o senhor, concordo com a senhora, vamos fazer só os cuidados paliativos. E a gente sabe que hoje em dia, no tratamento do câncer, a gente tem muito mais do que tratamento de medicamento, né? O tratamento medicamentoso, ele tem muita eficácia, muito benefício, muito, muito importante, mas tem um momento que às vezes não tem uma medicação mais para oferecer ao paciente, o paciente ainda tem vida, ainda está ativo, ainda tem uma qualidade de vida que a gente vai ter que preservar ela da melhor forma possível. E aí que entra a questão dos cuidados paliativos, né, que a gente cada vez está entrando mais precocemente. Antigamente, os cuidados paliativos, o que é a especialidade? A especialidade de como cuidar do paciente que está com uma doença terminal mais avançada. Pode ser, não precisa só ser o câncer, pode ser outras doenças avançadas, neurodegenerativas, né, que podem complicar a qualidade de saúde, cardíacas muitas vezes. Mas o que acontece? Quando você oferece essa especialidade para o paciente, você complementa a qualidade de vida com hábitos alimentares, hábitos de atividade física, fisioterapia, um cuidado de terapia ocupacional, e isso aí cada vez mais precocemente melhora a qualidade de vida desse paciente. Então também é uma forma de tratamento sem medicamento, sem nenhum procedimento tecnológico, e é uma forma de cuidado muito importante para esses pacientes. Só fazendo uma complementação, né? Caso o paciente ele expresse essa vontade, né, de não quero tratar, quero deixar a doença correr naturalmente, tal, que é o que a gente chama de ortotanásia, né? Que é quando a pessoa ela escolhe deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? E aí vai questão de valores religiosos, tem várias justificativas. É obrigação do médico esclarecer para esse paciente, falando assim, ó, se você não trata, porque ele não pode forçar o paciente a fazer nada, né? O paciente e o médico, antigamente era vertical, né? O médico demandava e o paciente só acatava, né? Hoje é horizontal, então os dois decidem juntos, vão pensando juntos e tal. Então é obrigação do médico, do profissional de saúde, né, que está atendendo, esclarecer muito bem. Ó, se você não fizer o tratamento acontecer isso e isso, sintomas não sei o quê, deixar ele muito bem esclarecido,
Porque às vezes a pessoa não tem nem noção, né? Então, esclarecimento é a obrigação do médico. E é muito importante que o profissional de saúde também faça o registro de forma muito clara no prontuário dessa expressão de vontade, de preferência com a pessoa assinando lá para evitar um problema depois com a família, qualquer que seja, né? Uma questão de negligência, um processo ético, coisa do tipo assim, né? Então é importante que aí colha um termo assinado falando eu, fulano de tal, declaro aqui de forma livre e consciente que eu não tenho interesse de dar continuidade ao tratamento por motivos pessoais, não precisa nem justificar, mas deixar claro que é uma iniciativa do paciente, né? Para evitar ali uma responsabilização ética ou civil, até mesmo penal também. Bom, nosso tempo já caminha para fechar. E, claro, a gente só tem que agradecer aqui a presença da doutora Lenise, como também do doutor Márcio, como também do doutor Fabrício, mas vamos lá. Eu ainda tenho mais 8 minutos, vamos dividir o tempo aqui para que possamos ter aqui as considerações finais. Doutora Lenise, comece com a senhora, né? A senhora tem 2 minutos, 2 minutos e meio. Fique à vontade para a senhora deixar registrado aqui o que a senhora entende ser importante. Okay. Primeiro, parabenizo vocês por colocarem esse tema aqui, né? Que a gente possa estar conversando, vendo as opiniões e as manifestações de um advogado, de um médico e quem trabalha diretamente com o paciente. E também levando um esclarecimento. Eu acho que quanto mais esclarecimento se puder colocar para as pessoas, né, melhores resultados a gente vai ter nessa divulgação e nessa conscientização das pessoas da prevenção, do diagnóstico precoce, das chances de cura que a pessoa tem quando ela busca o atendimento médico e também, caso aconteça, caso ela esteja, que nem as nossas pacientes do dia a dia, né, lá no hospital de base, eu também peço a todos que conheçam a nossa página no Instagram, Rede Feminina Brasília, lá vendo o nosso trabalho, nos apoiando, que nos apoiando a gente tem mais condições de apoiar cada vez mais essas pacientes que passam por essa doença e esses outros problemas que acompanham a doença, né? Das questões familiares, das necessidades também financeiras, das necessidades de remédios, de exames. Então, nos ajudem a ajudar, né? É essa a mensagem que eu deixo aqui. E agradeço o convite por estar aqui hoje. Muito obrigada. E como é bíblico fazer o bem sem olhar a quem, nós então agradecemos, portanto, à rede, pelo bem que faz, portanto, a todas as pessoas. Com certeza, quem está ali fazendo o bem não espera o agradecimento, pelo contrário, fica feliz quando a pessoa está indo dando um tchau, indo para casa feliz da vida, porque a missão ali está sendo cumprida. Então, parabéns aí a todas que fazem este trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Doutor Márcio, também uns 3 minutos, eu fico à vontade aí para deixar registrado aqui nesse nosso debate importante aqui para a emissora, para o ouvinte estar nos acompanhando. Não, eu quero parabenizar também a emissora por estar discutindo esse assunto, o trabalho maravilhoso da Rede Feminina pela presidente, né, a doutora Lenise. Trabalho do nosso colega também, advogado, doutor Fabrício, que a gente vê que ele dá um suporte muito grande para os pacientes que estão enfrentando esses momentos. E a gente na oncologia, a gente é meio repetitivo. Sim. O quê? Prevenção, prevenção, prevenção. É o que vai fazer a diferença. A gente sabe que os hábitos são as mudanças mais importantes que a gente tem que buscar. Então, atividade física, musculação. O último congresso americano agora em Chicago mostrou que a musculação é um dos melhores tratamentos para evitar, atividade física intensa no caso, para evitar que o câncer volte em pacientes com câncer de cólon. Isso pode ser produzido em todos os tipos de câncer. Alimentação balanceada, emagrecer, né? Fazer uma atividade física regular, não fumar, não beber. Então, são medidas obrigatórias hoje em dia. No nosso consultório, a gente perturba os pacientes para fazer musculação, porque a gente não pode deixar um paciente sem atividade física hoje em dia, porque é o melhor tratamento. E o diagnóstico precoce vai depender da conscientização popular, da conscientização dos governos, da saúde. Cada vez mais a gente tem melhores exames para fazer o diagnóstico precoce. A tecnologia está aumentando muito, a gente vê que novos aparelhos, novas tecnologias, a gente sabe que essas inteligências artificiais vão ajudar muito no diagnóstico precoce de várias doenças, que é uma perspectiva muito interessante que está abrindo na tecnologia futura e breve, né? A gente está vendo que está crescendo muito rápido. Então,
o diagnóstico precoce tem que ser feito e lembrando o câncer de mama, prevenção muito importante. A gente torce muito que essa medida de mamografia, exames de imagem para as mulheres a partir dos 40 anos seja aprovada no Senado e das mulheres também com 30 anos que têm alguma doença que aumente o risco para elas serem aprovados, porque vai fazer uma diferença muito grande. A gente tem estudos que mostram que esse diagnóstico precoce pode aumentar em 50% de chance a taxa de cura nessas pacientes. Então a gente vai ter que realmente insistir com nossos representantes que apoiem essa ideia e realmente isso vai ser muito importante para a qualidade de vida das mulheres e da população geral do Brasil. É um prazer, doutor Márcio, uma honra também tê-lo aqui no nosso debate. Fico mais feliz ainda por saber que a origem industrial é o Hospital de Base, a quem nós temos uma referência eterna. Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Obrigado. Doutor Fabrício também, fica à vontade nos 3 minutos, doutor Fabrício. Acho que muita coisa foi dita, né, Walter, aqui, mas acho que um recado talvez importante dentro do que eu falei da questão do exercício da cidadania é que a população fique muito atenta para o ano que vem, que é ano de eleição, né? Então que a gente tem esse cuidado aí de em quem vamos votar no ano que vem, né? O pessoal fala muito, né? Então a população fala muito da eleição do presidente, tá? Mas esquece do vereador, esquece do deputado, né? E aí a questão da saúde especificamente, principalmente nos rincões, aí acaba ficando prejudicada pelo um voto mal direcionado, né? Não tem muito a ver com o nosso assunto aqui hoje, mas uma coisa que tem acontecido no SUS é o aumento de violência contra servidores, né? Então, ontem, por exemplo, uma enfermeira foi agredida brutalmente no Hospital de Samambaia. Mais uma, né? Porque praticamente toda semana está tendo uma agressão de algum servidor, enfermeiro, médico e tal. E eu sempre falo, inclusive na última vez que eu vim aqui, eu citei isso, né? Que grande parte desse aumento dessa violência da população contra os servidores, especificamente, a gente entende, mas claro, mas não justifica, né? Às vezes é um pedido de socorro, é um clamor, um arrobo de violência ali, por uma questão muito grave, por um desespero e tal. Só que muito dessa violência é fomentada justamente por esses mal políticos, né? Então a gente vê um monte de vereadorzinho que fica invadindo UPA, invadindo hospital, UBS, para ficar fazendo denúncia, para ficar mostrando, não sabe nem como é que funciona uma unidade de saúde. Aí pega um médico que está num descanso depois de 12 horas de plantão e acha um absurdo o cara estar descansando como qualquer ser humano precisa, né? E aí insufla a população e tal, isso vira uma bola de neve, né? Então, tudo isso reflete na saúde pública, né? Essa falta de preparo, essa falta de conhecimento de como é que as coisas funcionam. Então, ano que vem, quando tivermos as eleições, e principalmente para aquele legislativo local, deputado, vereador, né? Ali da sua região, ter muito cuidado como que essa pessoa lida com a saúde pública. Então, acho que fica aí o recadinho para o ano que vem. E, evidentemente, sempre buscando os seus direitos, como o senhor muito bem pontuou, a violência que, infelizmente, vem sendo registrada, mas se a pessoa tem alguma demanda, busque os órgãos competentes para uma solução, né, doutor Fabrício? Sim, Walter, são muitos os órgãos competentes que a população pode buscar. Ela pode buscar os conselhos de saúde para pedir ajuda, né, que os conselhos de saúde é uma atuação muito regional, muito localizado, né? Então, todo município do Brasil tem um conselho de saúde. Isso é fato, isso é uma questão incontestável. Então, no seu município, ou então aqui em Brasília, na sua cidade satélite, vai ter lá um conselho de saúde. Você tem CRM, você tem Corem, você tem, né, OAB. Então, são várias as entidades que a população pode recorrer, pedir ajuda para tentar uma mobilização, uma movimentação social para tentar ali mitigar ou solucionar esses problemas e dificuldades locais. Então, não falta a gente a pedir ajuda. Doutor Fabrício, é sempre um prazer tê-lo aqui no nosso debate. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela participação. Doutora Lenise também da mesma forma, muito obrigado pela gentileza, o convite é permanente, muito obrigado. Doutor Márcio, também um privilégio também, repito, receber o senhor aqui nos microfones da emissora, esperamos tê-lo mais vezes também aqui, evidente, dentro também da disponibilidade de tempo do senhor. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado. E assim nós caminhamos para fechar a nossa edição de hoje do Justiça na Tarde Debate, que hoje debatemos um assunto muito caro, um assunto importantíssimo e, com toda certeza, pelo que foi dito aqui pela nossa convidada, como também pelos nossos convidados, acrescentou bastante em termos de conhecimento para cada um de vocês, né, que vem acompanhando a Rádio Justiça, sempre com temas relevantes, sempre eles voltados para o coletivo da nossa sociedade. Nós agradecemos mais uma vez a doutora Lenise Sérgio, acertei, né, doutora? Isso, que é a coordenadora de acolhimento da Rede Feminina Brasília,
ao Dr. Márcio Almeida, médico oncologista, como também ao Dr. Fabrício Reis, ele que é advogado de direito, especialista no direito de saúde, como também nos direitos dos pacientes. Ele que também preside o Conselho de Saúde aqui do nosso Distrito Federal. Pois bem, sou Walter Lima, fiz a ancoragem do debate, que teve a produção da Ana Carolina Laurindo, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo da Bárbara Michelini. Muito obrigado, um excelente fim de tarde e o nosso convite para o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.